Então, boa noite, galera. Tô aqui com o brother, parceiro, Lorenzo, sócio da Smush. Hoje é dia 10/12, não vou errar, porque eu errei de manhã. O cara faz a. O Tava cara faz a. mencionado de manhã. Aí fui na varanda. Cara, não vai gravar a chamada, não? Eu falei, vou, pera aí, só um minuto, cara. O cara faz a live e erra a data, É. a galera fica achando que é gravado em casa. Então hoje eu tô aqui com o meu patrocinador, meu amigo da Nutrônica, Igor. Tá com a energia baixa do final de ano, Energy Brain. E se você toma muito leite de caixa, come muita porcaria, Nutro Detox para tirar metais pesados do corpo. Eu preciso tomar o Nutri-Detox, então. O você Nutro não- Detox acabou, cara. Eu não sei Pô, porquê. É só próprio mesmo isso aí. Esse aqui eu vou te dar. Que tá cheio, eu abri hoje. E tô com o meu patrocinador, Smush. Smush Smart Mushrooms aqui, ó. Tô trazendo o nosso café expresso. Único café expresso que eu conheço do mundo, eu não vi outro ainda. Mas eu gosto de dizer o único do Brasil por enquanto. Café com cogumelo juba de leão. Cogumelo juba de leão, excelente nootrópico. Conversa muito com o Energy Brain aí do João. Ele promove muito a saúde mental e também melhora a capacidade de foco, de atenção, de energia mental para você conseguir reter a atenção nas tarefas. E o nosso powder shot de imunidade, um shot de gengibre, limão, pimenta preta, cúrcuma e com as vitaminas, com vitamina E, selênio e zinco. Excelente também para manter a imunidade em Isso dia. é bom, a gente vende muito lá na clínica, o Powder Shot. O powder shot o João costuma vender bem pro pessoal lá na clínica, porque realmente eu sou suspeito para falar, obviamente, mas é que essa parada realmente funciona. Tem umas nutricionistas aí que adoram receitar isso aqui também. Café também eu gosto, mas acabou. E o Lourenço falou que a fórmula vai mudar. Estou sem café de lata aqui. Vai mudar a embalagem, vai mudar tudo. Então, estou no aguardo aqui. E eu já vou convidar o pessoal que está vendo essa live durante o mês de dezembro para assistir dia 6 de janeiro a pré-venda do Raiai. Puta produto, cara, de cicatrizador para tatuagem. Não é o meu mercado, mas a forma foi desenvolvida em parceria com o Dr. Vitor Curita. E a gente vai fazer um pré-lançamento no dia 6 de janeiro, com 4 estúdios de tatuagem, mais ele que é dermatologista e mais a gente que distribui o Raiai aqui no Brasil. Então a gente vai começar hoje com o Lorenzo. Cara, eu tenho várias curiosidades, porque na minha época de moleque, Manda que nós vamos um falar monte de cogumelo. moleque tomava chá de cogumelo. E primeira pergunta me conta um pouco da tua história. Por que você saiu do CBD, foi para cogumelo? Então, cara. Como é que tudo isso aí aconteceu? Então, eu comecei a minha carreira basicamente na cannabis medicinal, né? Eu trabalhei muitos anos aí com cannabis medicinal, bem no inicinho, quando começaram a falar no Brasil lá 2014, 2015. Eu fui estudar na Califórnia, um pouco antes disso, fiz um pedaço da minha graduação lá, e aí conheci a indústria medicinal lá, né? E lá já estava bem mais desenvolvida. E eu acabei... Cara, fiquei fascinado por aquilo, porque eu achei cannabis uma coisa fantástica. Na época era uma quebra de paradigma muito grande, né? Eu saí do Brasil aí que basicamente só conhecia cannabis no tráfico. E agora vendo lá na Califórnia cannabis, um monte de velhinha nas lojas comprando cannabis porque tinha dor nas costas, dor no joelho, os caras atendendo no balcão dos dispensários. E aí eu quis trabalhar na indústria. Aí voltei pro Brasil em 2014, queria trabalhar na indústria de qualquer jeito. Comecei trabalhando em 2015, logo que eu me formei. E fiquei na cannabis medicinal até uns bons anos depois, sempre fazendo projeto de cultivo, né? Eu sou engenheiro agrônomo de formação, então sempre fazendo projeto de cultivo. Fiz bastante projeto para outros países, né? Porque no Brasil, obviamente, a gente não tem cultivo, então acabei rodando o mundo por conta disso. Trabalhei na Holanda, trabalhei no Canadá, trabalhei para uma empresa australiana, mas trabalhava aqui no Brasil. E nesse meio tempo eu conheci cânhamo, que é o primo não psicoativo da cannabis, e isso acabou me levando para o mercado de alimento. E aí no mercado de alimento eu conheci, né, um pouco mais por trás, assim como são feitas as marcas, os produtos. A gente trabalhava muito com cânhamo, trabalhava com chia, trabalhava com quinoa, só grãos assim, specialty,
que falam muito com o mercado de saúde, né? Porque eles são cheios de ômega 3, ômega 6, tem fibra, tem um monte de vitamina. São superfoods, né? E nesse meio dos superfoods eu conheci os cogumelos. Os cogumelos não somente os psicodélicos, que eu também tenho uma outra história com os psicodélicos, mas eu conheci muito os cogumelos funcionais, que é o juba de leão, o reishi, o chaga, tem, por exemplo, o cordyceps, que é um cogumelo fantástico para a saúde física, ele melhora a oxigenação do sangue, então ele te dá uma capacidade física aumentada, ele é quase um doping natural. Depois disso tem também... Tem imperador, não tem? Cogumelo do tem sol. O próprio cogumelo do sol. O cogumelo do sol vendeu muitos anos aqui no Brasil, excelente fonte de vitamina B e vitamina D vegana, né? Você não precisa comer carne. E os próprios shiitake, shimeji, esses cogumelos todos são excelentes para a saúde. Então, eu falo dos meus cogumelinhos que são aqui funcionais, mas se você for no supermercado comprar um shiitake, comprar um shimeji, comprar um eringue, comprar um enoki, os cogumelos você encontra aí mais no supermercado, você já está fazendo bem para sua saúde, porque o cogumelo é muito bom para a saúde, para a nutrição. É magro, tem muita proteína. Magro, né? Não tem gordura, ele não produz gordura. Ele só tem proteína, ele tem um pouco de carboidrato. E tem um monte de vitamina, muita vitamina B, muita vitamina D. Então eu fiquei meio fascinado pelos cogumelos. Já estava um pouco saturado da cannabis. Já não estava mais muito afim de trabalhar com cannabis, com cânhamo. Acabei deixando um pouco de lado e me joguei de cabeça nos cogumelos. A gente criou a Smush. E aí estamos aí agora quase 2 anos trabalhando com o Smush Smart Mushrooms. Mas no caso da cannabis, você plantava, fazia todo o processo da cadeia agrícola. Eu trabalhava basicamente com a parte de produção do campo. No cogumelo não, né? Não, no cogumelo, depois de aprender tomando na cabeça com a cannabis, se você não precisa se meter na produção, não se meta. Então acabei adotando uma postura diferente na Smush, que eu sou muito mais a marca. E as minhas colaborações são com terceirizadores que eu compro os cogumelos, gente que produz, gente que faz extrato de cogumelo, e boto eles nos meus produtos, faço as formulações e faço a produção também em terceiros. E a produção, esse cogumelo que você compra, ele é fabricado no Brasil ou ele é importado? Hoje eu uso importado, a maioria deles, porque algum motivo? A qualidade dos extratos aqui no Brasil ainda não chegou. A gente não tem produção suficiente de juba de leão no Brasil para ter gente trabalhando com extratos de qualidade. Mesma coisa, o juba de leão que ainda é o mais famoso. Se você pegar os outros cogumelos, então, né, o turkey, o reishi, o chaga, menos ainda, porque aí estamos falando de cogumelos que nem se cultiva hoje no Brasil, tem cultivo só artesanal, se gente que faz em casa, faz um lote aí de 10 quilos e tá ótimo. Então eu precisava de um fornecedor que fosse comercial, que fosse confiável, né? Que eu conseguisse, assim, comprar repetidamente o mesmo padrão, um padrão alto, padrão farmacêutico quase. E aí acabei encontrando uma empresa fora do Brasil e eu trago. Mas nesse meio tempo, nesses 2 anos, a gente começou a trabalhar um pouco a cadeia de produção aqui do Brasil. Começamos a trabalhar em parceria aí com alguns produtores aqui do Brasil. Encontramos um pessoal bem bacana que faz um negócio bem feito, assim, alto grau de tecnologia no cultivo dos caras. Os caras fazem os blocos muito certinho, trabalham com produtores bons. E eles estão começando a ter suprimento desses cogumelos. Eu espero, ano que vem, já usar uma boa parte do que a gente vai fazer. Preço, mesmo preço? Ainda é um pouco mais caro aqui. Como o dólar está muito alto agora, tá ficando equiparado os preços, né? Estamos falando de dólar aí a 6,10 quase. Esse cara que produzia esse cogumelo, ele produzia para que finalidade? Para a indústria farmacêutica? Aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil a maioria é produtor de cogumelo alimentício. Então os caras distribuem para supermercado, vende shiitake, vende shimeji, vende eringue. Mas, por exemplo, um Turkey Tails não é um cogumelo que você come, né? Não, então, aí que tá. Esses caras não produziam esses cogumelos porque não tem, teoricamente, não tinha demanda. Agora eu criei a demanda. Agora eu tenho uma marca que precisa desses cogumelos para sobreviver, para fazer meus produtos. Então, assim, você está me dizendo que o cara produzia o shimeji, o shiitake, o cogumelo Paris, e aí ele vai produzir uma outra espécie e que o processo é parecido. O cultivo é parecido,
muda algumas questões de temperatura, umidade, de não sei o quê, mas ele já está acostumado com outro. Exato, não é tão longe assim também. Inclusive alguns são bem parecidos a ponto de dar para produzir na mesma sala quase. E então a gente criou essa demanda, agora o cara pode adaptar a produção dele para fazer lotes para nosso uso. E aí a gente consegue já ter o cogumelo em pó, o cogumelo, o próprio extrato de cogumelo de alguma forma. E é a mesma empresa que faz? Assim, ou você tem que comprar o cogumelo in natura, levar para um outro lugar? Eu estou trabalhando hoje com uma empresa que já tem muitos produtores de cogumelo associados a eles. E então a gente vai comprar esses cogumelos, tipo, a gente vai mandar para o produtor produzir, ele produz, a gente compra de volta e produz ali já o pó. E aí eu posso usar o pó nos meus produtos todos. Esse pó tem validade? Tem ele dura controle bastante. de umidade? Como ele é muito... absorve muita Como água. É um pó seco, né? É um pó que... Desidratado. Ele absorve bastante água. O cogumelo, ele é muito higroscópico, né? Ele absorve bastante água. Mas o pó em si, bem armazenado, a vácuo, bonitinho, dura mais de 2 anos. Isso aí... Sem perder as propriedades. É melhor que importar, né? Porque importação... Muito melhor. Muita dor de cabeça no Brasil. Tudo que você puder evitar importar, evite. Porque começar um negócio que depende de importação é duro. Nossa, ainda mais dólar sobe, dólar desce, aí o porto para, não sei o quê, aí a greve não sei da onde. Tudo isso aí. Você tem a insegurança cambial, né? O dólar, você pode fechar uma compra sei lá, 5,50, que eu comecei a comprar cogumelo, eu pagava R$5, 4,90. Vai a 6,10. Vai a 6,10. Teu custo de produção sobe pra caramba e você não consegue botar na ponta. Aí depois chega aqui, você tem que lidar com o Ministério da Agricultura, você tem que lidar com a Receita Federal, você tem que lidar com todo mundo. Tá todo mundo ali. Mapa. Eu sou, talvez, um pouco enviesado, mas eu odeio essa galera. Eu acho que esses caras, você? Eu acho que esses caras são um atraso pro Brasil, assim, de um jeito que, não tem... Os caras estão ali pra te complicar. Não vamos falar de governo, mas o outro era bem melhor do que esse daí, porra. Não, mas assim, cara, os funcionários de carreira de Receita Federal, de Ministério da Agricultura Fiscal, que são fiscais, que estão nos portos e aeroportos... raivoso. Os caras estão lá pra complicar, ele não tá lá pra resolver o teu problema, ou pra te ajudar. O cara não consegue ver que ele é o atraso do Brasil. Exato. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque se você pensar... O governo deveria olhar para as empresas como um sócio. Lógico. Eu quero que ele tomou uma mordida grande ali. Eu tomo 30% do que tu produzir. Ou seja, eu quero que tu produza mais pro meu 30% ser maior. Aqui no Brasil é uma loucura. Os caras querem te fuder. Perdão do termo, YouTube não nos desmonetize. Os caras querem te complicar a vida o máximo e você não tem que vende facilidade nenhuma. Nenhuma. Eu tava conversando, inclusive, com esse pessoal dos cogumelos aí, que eu comecei a trabalhar agora. Quer dizer, comecei a trabalhar mais no passado, mas agora a gente vai ter as produções. Eles são de origem japonesa. E foram pro Japão estudar muito os cogumelos e tal, para trazer pro Brasil. Eles trouxeram, literalmente, o shiitake de lá. E eu, conversando com os caras, ele começou a me contar como é no Japão quando você decide abrir uma empresa. O governo dá tudo. Não... O governo já faz uma coisa que eu acho fantástica. Você tem 2 anos, você tem 24 meses que o governo não quer saber de você. Eles não mandam nenhum fiscal, eles não querem saber se você está fazendo certo ou está fazendo errado. Eles não querem saber. Eles só querem que você sobreviva. Eles só querem que você sobreviva, porque os primeiros 2 anos é o mais difícil. Sobreviveu 2 anos, tu vai para frente. Então, eles têm um prazo lá que você vai lá, abre a sua empresa, comunica o governo, abre uma empresa de, sei lá, transporte. Tem um período de 2 anos, o governo faz assim pra você. Trabalha, faz o que tem que fazer. Deu 2 anos, sobreviveu, eu mando um fiscal aí pra saber o que tu tá fazendo. O Canadá tem um negócio parecido, mas diferente. Eu não sei se hoje em dia tem, mas acredito que não tenha mais depois da pandemia. Você abre uma empresa, você faz um projeto. Aí, digamos que você precisa de $200 mil para você dobrar a tua produção. Você mostra pro cara que você tem a capacidade de produzir, apresenta o projeto, ele te empresta juros de 1% durante 30 anos. E se a tua empresa quebrar, você não paga. O dinheiro é fundo perdido. Fundo perdido. Uma vez a gente teve uma empresa que a gente investia no Canadá, que justamente por ser setor de desenvolvimento, né, de P&D,
Cara, as condições que o governo canadense dava para você desenvolver era ridículo. Era ridículo. Os caras davam, tipo, era isso aí. Você falava, preciso de 3 milhões de dólares para fazer uma fábrica. Os caras, você chega lá, eu falo pro governo, preciso de 3, eu tenho 1. O governo te dá 2. E é isso aí, tipo, você pagar em 30 anos com juros de 1% ao ano e se não pagar também, sem problema. É isso, assim, a gente o brasileiro que sobrevive no Brasil nos primeiros 5 anos, ele faz negócio em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. É a melhor qualquer lugar do mundo, de verdade. Melhor escola de negócio do mundo. Leva no pé nas costas. Aqui é o lugar mais difícil do mundo. É a coisa mais difícil. E não estamos nem falando de receita, né? De pagar imposto. Olha que insanidade. A gente fugiu completamente do assunto da live, mas acho que pode ser interessante. Eu abri a Smush, né? Tô vendendo meus Smush lá, meu site rodando, vendendo. A empresa devia ter uns... Eu comecei a vender em abril, era outubro, uns 6 meses. Acordo um dia, o pessoal da minha logística me ligando. Literalmente, assim, 7h30 da manhã, ligação no celular, não entendi direito quem era, atendi. Aqui é da logística e tal. O teu emissor de nota fiscal não tá emitindo nota, tô com os pedidos parados aqui. Falei, uai, mas aí eu já joguei a culpa no cara, né? Eu falei, pô, esse teu sistema aí que deve estar com problema. Certificado tá inválido. Deixa eu ver o que é aqui essa porra. Eu abri meu computador, entrei no negócio lá, não achava nada de errado. De repente, o cara me liga de volta e fala, cara, o teu CNPJ tá com alguma coisa. Olha aí, a gente puxou aqui, dá pra ver que tá bloqueado. Cara, a empresa tem 6 meses de vida. Eu paguei todos os meus impostos em dia. Pago as DAS todo dia, certinho. Nunca atrasei um imposto. Mesmo que atrasasse, né? Sei lá por que teria caído meu CNPJ. Bom, liga pro contador. 8 horas da manhã ligando pro contador. Cara, meu CNPJ caiu. O que tá acontecendo? Não consigo emitir nota, não consigo vender, não consigo fazer nada. E os caras não conseguem emitir nota contra mim. Eu tentando comprar coisa, o cara me ligando, tipo, o cara da fábrica, eu não consigo emitir nota aqui no teu negócio. Aí o contador foi lá, entrou no site da Receita, foi puxar, minha inscrição estadual derrubada. Estranho. E eu perguntei pro contador, cara, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Inscrição estadual derrubada, eu nunca trazei um imposto, nunca fizemos nada de errado, olha aí. O cara olhou lá, realmente, não tem nenhum débito, não tem nada, não sei o que tá acontecendo. O contador não sabia o que estava acontecendo. Nossa. Aí, fomos investigar, achamos lá no site do negócio da Receita Estadual, eles tinham mandado um fiscal aqui no prédio. Supostamente, o fiscal não encontrou a empresa, sendo que a portaria do prédio é 24 horas. Tá? A portaria do prédio aqui onde esse Smush está é 24 horas. Então... não tem como você não achar onde está a empresa. Ele botou a justificativa, não encontrou, a empresa não encontrada, deu baixa numa inscrição estadual. Sem avisar nada, sem falar com ninguém. Sem notificar, sem ninguém. Cara, no cartão CNPJ tem telefone, tem e-mail do contador, tem meu telefone, meu nome. O cara pode me ligar e descobrir, cara, mandamos um fiscal e não achamos. Que você me ajuda a achar a tua empresa? Deu baixo sempre, não. É mais fácil botar lá, derruba essa porra, daqui a pouco vai aparecer alguém aqui. Aí desespero, falando com o meu sócio, o que nós vamos fazer? Não conseguimos mais vender, às vezes venda já feita, parada, vamos reembolsar os caras, o que vamos fazer? Aí, solução mais fácil, abrir outro CNPJ, porque para reverter esse negócio, uns 30 dias. Nossa. Abri outro CNPJ, 2 dias depois tava com outro CNPJ vendendo, e o outro CNPJ tive que deixar morrer o original porque não tinha o que fazer. Foi pro nativo. 45 dias parado, derrubado. Ou seja, isso tudo pra quê? A gente desviou do assunto cogumelo. Tudo isso pra dizer o quê? Fazer negócio no Brasil é uma insanidade. A gente é tudo então, quando você falar que o produto é caro, pensa 100 vezes antes de falar, porque o que a gente passa... eu compro produto dele para revender, compro produto da Nutrônica para revender, mas o que esses caras passam é realmente insano. Tem muito negócio aqui, mas a multinacional funciona, tá bom, mas o cara tem um batalhão de 2.000 funcionários e a gente faz o trabalho de 2.001 pessoa. Exato. Então, acho que o brasileiro reclama demais também. Sim, sem dúvida.
Então vamos voltar lá pro Vamos cogumelo. voltar pro Eu quero cogumelo. entender. Vamos pros mitos e as verdades. Cogumelo medicinal, ele é usado. Eu já vi médico prescrevendo cogumelo em cápsula. A dosagem que vai no produto alimentício é a mesma dosagem que o cara toma na cápsula? No caso do meu café, sim. Dá. A gente calculou pela dose que é a dose recomendada. Só que a gente dividiu ela ao meio para o cara poder tomar mais de um café no dia. Porque a maioria das pessoas não toma um expresso no dia. Eu próprio tomo 3, 4. Mas a gente acabou colocando a dose de 250 miligramas por cápsula. Então, você toma 2 expressos, você tem a dose diária que seria recomendada. Mas também não tem muito problema, porque não tem uma toxidez nem reportada. Esse daqui tem um scoopzinho dentro, o shot de imunidade. O scoop é exatamente 500 miligramas de cada cogumelo. Tem 2 aqui. Então, já é a dose que você precisaria diária de cada cogumelo. Como eles não são regulamentados como suplemento, a gente vende eles como cogumelos alimentícios, não tem a dose diária recomendada, né? Eu estou falando com base nos estudos que a gente base foi no atrás. teu produto. Base no teu produto. A gente foi atrás, a gente buscou as melhores referências do que a gente tinha aí de dosagem desses cogumelos, um monte de estudo clínico feito, principalmente China, Japão, que esses cogumelos são originários da Ásia, né? Eles têm uma cultura de consumir cogumelo. A gente encontrou aí essas doses de 500, 250 miligramas, alguns um pouco mais. De novo, a dose que a gente encontra efeitos positivos é a partir de 250. Então, se tomar mais do que isso de juba, você já começa a ter um efeito aí ao longo do tempo. O que as pessoas perguntam às vezes mas se eu quiser bombar o negócio, quero tomar um monte de cogumelo. Cara, não tem nenhuma dose tóxica conhecida de um juba de leão, por exemplo. Você pode comer quilos dele. A gente tava no sábado no negócio de terrário e tinha um médico lá e o cara falou assim, existe doses letais para diversas drogas. A maconha é uma que não existe dose letal. Você pode fumar 10 quilos que você não morre. Agora, se você tomar 2 garrafas de vodka em 1 hora, você morre. Morre, cai duro. Então assim, tem coisas que ele falou, tem coisas que não tem, você não vai conseguir. Você não vai conseguir fumar 1 quilo de maconha num dia. Exato. Mas você consegue tomar 2 garrafas de vodka em 1 hora. Sim. E isso é letal. Então o cogumelo ele não tem uma dose letal testada, vamos dizer assim. Assim, a gente busca na literatura referências. E aí tem estudos que os caras fazem modelo animal, né? Pegam ratinho, normalmente é com ratos, né? E eles dão doses cavalares de cogumelo. Tipo, eu, um humano de 100 quilos, tô tomando aí 500 miligramas um dia. Um ratinho de, sei lá, não tem 100 gramas de peso, 5 gramas. Eles dão 5 gramas de cogumelo. Então, proporcionalmente, é um absurdo. E o rato não tem nenhum efeito colateral, não morre, não acontece nada. Beleza. Então, assim, não existe dose reportada de toxidez para juba, nem para turkey tail, nem para esses cogumelos funcionais todos, eles não têm conhecimento de que eles sejam tóxicos em alguma dosagem. Esses cogumelos são comestíveis? Se a pessoa comer, ela vai se intoxicar com cogumelo? Não, esses cogumelos são totalmente comestíveis, até é curioso, porque o juba de leão a gente não tem aqui no Brasil ele in natura hoje, raro de conseguir. A gente tem agora começa a aparecer ele in natura, que ele pode ser comido in natura. No Japão, ele é conhecido como Yamabushitake. Ele é um cogumelo de lamen, de sopa. Os caras põem ele na sopa. Tipo, ele é um cogumelo, tem como se fossem uns pelinhos assim, meio peludinho. Até para puxar uma foto depois para mostrar. E eles colocam isso aí na comida. Você pode cortar ele e grelhar, você pode colocar numa sopa, num lamen, né? Numa massa. E eles comem isso normal. Então ele zero toxidez. Os cogumelos eles têm um problema, só falando de toxidez, que é metal pesado. Se você cultiva, eles são... Cogumelo não, ele chupa não o sofre metal? com metal pesado. Eles puxam, eles são bioabsorventes. Então, se o substrato de cultivo dele está contaminado, por isso que tem que testar o substrato nas produções. Tipo, esses caras que eu estou falando aqui no Brasil, uns caras profissionais, vem madeira sempre testada. Então é a madeira que é testada. Madeira é o substrato.
É serragem, né? Mas ele testa a tora, já vê que ela não Não tem- sabia. Eu não sei nem como é que produz cogumelo, pra falar a É um verdade. substrato de madeira misturado com algum cereal, normalmente. Ah, é? Pra dar um pouco de E energia. aí, esse cogumelo é o quê? Uma planta, uma raiz? Não, Você... o cogumelo ele tá no meio do caminho entre as plantas e os animais. Tá. Ele, evolutivamente, ele... Então, o cara pega esse substrato de madeira, esse cereal, mistura É, farinha de e trigo, vai normalmente. Farelo de trigo. molhando e dosando a É, umidade, é e aí assim, o cogumelo, puf, brota do nada. É até legal você perguntar isso. Eu te explicar o processo. Eles pegam essa madeira testada Aham, e o farelo de trigo também testado. Normalmente é farelo de trigo. Enfim, testam, tal, tem o laudo lá, ok, tá ok para ser usado. Eles misturam isso com um misturador gigantesco e colocam isso dentro de um saco plástico, tá. que fica um bloquinho retangular, assim, mais ou menos desse tamanho. Eles fecham esse saquinho e esse saquinho ele é feito para aguentar temperatura e pressão alta. Isso vai Tá. tudo para dentro de uma autoclave. Só que é uma autoclave maior que essa sala. Entendi. É uma panela de Tipo pressão um gigante. fornão É. grandão de... A autoclave, pra quem não sabe, é uma panela de pressão. É, Deixa lá dentro 1 hora e pouco, esteriliza aquilo ali. Tá. Tudo que tá naquela madeira e naquele farelo de trigo, esterilizado. Tira dali, deixa esfriar, eles pingam dentro um pouquinho do esporo do cogumelo, uma dose certa lá. tá. Que aí é só o esporo do cogumelo, por exemplo, só do juba de leão. E aí ele tá sozinho ali, porque tudo foi esterilizado, foi tudo morto. Aham. Então ele se reproduz super rápido. E aí ele coloniza aquele bloco. E quando o bloco está muito colonizado, que é o que acontece na natureza, ele não tem mais muito o que comer ali, Aham. ele põe o cogumelo para fora. Que é a forma dele de alcançar outros lugares. Ele bota esporos e os esporos vão pelo vento e vão colonizar algum outro lugar. Caramba. Então a gente Não fazia ideia que a era gente assim. dá uma fakeada com o cogumelo para dizer para ele, ó, bota os cogumelos aí que acabou a tua comida. E aí Aham. ele começa a produzir cogumelo. E é extremamente rápido a produção de cogumelo quando ele começa a Ah, é? produzir. Você passa na sala de manhã, tá desse tamanho assim. Tá, depois que o cara ele raspa isso, ele corta. Corta. E aí nasce de novo? Aí você deixa úmido, tem que deixar com a umidade alta quando ele tá em período de floração. Aham. E ele vai brotando, até não dá mais. Normalmente Caramba. um bloco desse produz umas 700, 800 gramas de cogumelo, se o produtor é bom. E aí, é isso aí, você passa de manhã na sala, tá um cogumelinho desse tamanho. Você passa meio-dia, já tá um cogumelo grande. Então Hã? a colheita é diária, todo dia tem que ter gente colhendo. Sério? Pô, você é uma máquina de É fazer uma dinheiro. Assim. De fazer se o cara fizer bem feito. Eu acho uma boa atividade, só a questão é que é uma questão de oferta e demanda. Hoje no Brasil a gente tá querendo trabalhar a demanda. A gente tá querendo educar as pessoas justamente para isso. Pro cara entender, gente, cogumelo é uma coisa extremamente saudável, é gostoso de comer. Você já testou comer cogumelo, salteado, fazer na churrasqueira? Eu tenho costume de fazer na churrasqueira. E quando o cogumelo, por exemplo, eu vou te dar uma péssima experiência minha, mas é uma experiência real. Eu comi um cogumelo Paris num estrogonofe, veio com uma bactéria e eu quase dei um BO de verdade. Mas Parei você no tem hospital. certeza que era do cogumelo? Tem, porque eu tive que na lavagem estomacal, eu dei BO de verdade, não foi de brincadeira. E aí nessa lavagem estomacal, o cara falou, a tua parada intestinal foi feita por uma bactéria que só se encontra no cogumelo. Pode aí? ser, não sei, posso estar me metendo. Mas cogumelo Paris em estrogonofe normalmente é em conserva. E Não, pode ter vindo a contaminação da conserva, porque, não do... não é que a conserva, como é um ambiente fechado, às vezes produz botulismo. Botulina, né? Mas eu me lembro que eu era moleque. Botox. Mas aí, tipo assim, existe algum tipo de contaminação no cogumelo em natura? É raro, assim, relatos disso são bem raros. Por exemplo, é muito mais comum em ovo, é muito mais comum em verdura. Você pegar algum parasita porque você come uma alface mal lavada é muito mais comum do que cogumelo. Muito mais fácil. Porque o ambiente de produção do cogumelo é mais controlado. É isso que eu tô falando, essas salas de cultivo, é literalmente uma sala, não é um campo, né? Isso deve ser desse tamanho aqui, o cara produz uma quantidade salinha absurda. pequena assim, com saída de umidade, né? Uns umidificador bombando, porque tem que ficar com a umidade quase 100% quando ele tá florescendo. Porque ele tem que estar alta umidade úmido, dentro. Tá sempre úmido. E a temperatura controlada. Então é uma sala bem controlada.
E isso faz ele naturalmente ser mais limpo. Aí é uma questão de talvez na hora que o cara vai colher tá com a mão limpa ou tá de luva. Aí também, né? O erro humano tá em todas as cadeias. Não, eu não vou ocupar o cogumelo. Eu Sim, não vou ocupar ninguém, pra falar a verdade. Não, com certeza deve ter um pouco de... Deve ter algum relato, mas assim como tem pra qualquer outra coisa. Não, por isso que eu quero saber o que é mito e o que é verdade. É mito, a contaminação não vem do cogumelo, ela vem do manuseio do cogumelo. Exato. Não, muito mais provável. E assim, depois a gente vai entrar nos psicodélicos, porque esse eu tenho bastante curiosidade. Vamos falar. Eu sei que você sabe mais de psicodélico do que de natural aí. Vamos falar. Eu conto a história também. Tirando o powder shot e o café, existem outros produtos que você me falou que você está começando a querer produzir. Então, como a gente agora está trabalhando com o supply brasileiro, né, queremos ter fornecedores aqui do Brasil que eu posso produzir esses cogumelos, a gente está pensando em vários outros produtos. Então a gente está, para o ano que vem, planejando uns 12 a 15 SKUs novos na Smush. A gente já teve 5, que a gente tinha esse, o café funcional, esse aqui e 2 chás. Aí a gente descontinuou os chás, porque chá não é um produto muito para o Brasil. E o café funcional a gente deixou acabar o estoque, porque a gente vai relançar ele com uma fórmula nova. E a gente vai lançar, além disso, granolas, que é uma opção interessante de você colocar o cogumelo num produto que você não vai nem notar que ele está ali. Você come a granola e tem o benefício do cogumelo. E é seco, é em pó, desidratado. A gente está testando de tudo, cara. A gente já fez fórmula com pó, que aí obviamente você nem nota. E a gente tá testando também ele desidratado pedacinho dentro da granola, porque ele fica crocante. E o gosto meio que some quando você desidrata ele. Então ele é como se fosse qualquer outra coisa. A gente quer lançar também alguns florais. A gente vai estar falando com o pessoal aí para fazer cogumelo extrato líquido, né? A gente quer lançar algumas pastinhas saudáveis, tipo como se fosse uma Nutella saudável com cogumelo. Entendi. Tipo, vai ter muito mais proteína, porque tem o cogumelo. Vai ter muito menos açúcar, porque a gente não vai usar óleo de palma com açúcar, que basicamente Nutella, você tá comendo, você acha que é de avelã, não é. Nutella é óleo de palma com açúcar. Imagina, avelã, R$3. Porra, tem tá de brincadeira. Tem um cheirinho de avelã ali. E lançar também uma pasta de amendoim, que é um produto que vai bem no mercado de suplemento, com o cogumelo dentro também. Para dar opções saudáveis, porque a gente quer falar com os nutricionistas. Isso vem do quê? Daquela nossa vontade de educar as pessoas que cogumelo é uma coisa saudável. Saudável e faz bem para a saúde. Então a gente vai chegar para os nutricionistas, ela vai dizer, mas eu vou ter que ensinar meu paciente a cozinhar cogumelo, o cara não vai comprar. Não. Ontem mesmo eu comi shiitake em casa. Aqui, ó. Feito granola salgada, granola que a gente está lançando uma granola cetogênica. Vamos lançar... Tem mais coisa aí, mas eu não me lembro de cabeça de tudo. Já tá tarde já. Já gravei demais hoje. Vamos lá. Na parte dos psicodélicos, o que tem no Brasil hoje já assim difundido em uma escala? Só da parte psicodélica a gente pode ficar aqui umas 2 horas falando. Então a gente tem... para começar, o que é o cogumelo psicodélico, né? O cogumelo psicodélico normalmente é a espécie Psilocybe cubensis, que é o cogumelo mágico original, que o pessoal chama de cogumelo azul, cogumelo da vaca, né? Que nasce no campo. Do cavalo. Nasce no campo depois que chove. Ele é realmente uma espécie que existe naturalmente no mundo inteiro, por isso que é quase... São espécies diferentes, mas dentro do gênero Psilocybe, que existe em vários lugares do mundo. Tanto clima quente quanto clima frio. Então ele se popularizou porque as pessoas, desde tempos milenares, comem esse cogumelo e tem efeitos muito interessantes em termos de... ele é psicoativo. Então, ele produz uma experiência profunda, né? Uma experiência similar ao que seria uma experiência de uma ayahuasca, que no Brasil o pessoal conhece mais ayahuasca, né, como psicodélico. E ele está sendo estudado hoje no mundo para tratamento de algumas questões de saúde mental. Então, nós temos aí estudo para uso contra a depressão resistente, que é o mais interessante, eu acho. Se você pegar
das pessoas que se tratam com um psiquiatra convencional para depressão, você tem uma porcentagem relativamente alta que não responde aos medicamentos, que a gente chama de refratária, né? Depressão refratária. A pessoa que já tomou 3 ou mais medicamentos e não saiu do estado depressivo. Até porque medicamento para mim é muleta, não é... Não. A forma como... A última inovação no mercado de psiquiatria foi na década de 70, mais ou menos. Não lançaram nada novo desde então, são só o mesmo princípio ativo refeito. E eles não são feitos para tratar sintoma nenhum, eles não são feitos para tratar causa nenhuma. Eles não são feitos para tratar problemas psiquiátricos, eles são side effects que fazem efeitos em problemas psiquiátricos. É diferente do... Você tá lá muito... vou tomar um remédio para dormir. Não existe remédio para dormir, meu irmão. Aquele remédio te dá sonolência, é diferente. Exato. De você dormir. E é o negócio da depressão. A depressão a gente entende como um desbalanço químico do cérebro. Os caras foram lá, olharam, deve ser falta de serotonina. Mete um negócio aí que vai aumentar seu nível de serotonina. E isso causa vários efeitos indesejados. Isso. Se você lê a bula de um medicamento psiquiátrico, é horrível. Mas é uma forma... O cara que toma um remédio psiquiátrico para... eu tomo lorazepam e aquele Lexapro, não sei o quê. O cara vai tomar uma porcaria de um remédio para ficar acordado, porque ele não vai conseguir ficar acordado durante o dia. Então o cara faz um efeito rebote contínuo. Exato. Em vez dele procurar causas naturais. Produtos naturais, né? Vamos procurar alguma coisa natural. Normalmente quando você começa a tomar esses remédios, vira um combo interminável, porque a pessoa começa a tomar isso e começa a ter sono. Aí ele dá um remédio para você ficar acordado. Aí você começa a tomar esse remédio para ficar acordado, começa a dar gastrite porque tá muito remédio. Ele dá um remédio para controlar a gastrite. Aí isso, não sei o que, começa a causar... É infinito. É maluquice. Quando você vê, você está tomando 18 medicamentos diferentes para sobreviver. E isso é uma porcentagem relativamente alta, de novo, nos consultórios de psiquiatria. Eu sei que você tem um conhecimento profundo de ayahuasca e de psicodélico. Então, assim, eu vou entrar naquele assunto chato, porque eu tenho uma espiritualidade bem acentuada, um trabalho de mais de 30 anos. Então, assim, não é que eu não sou contra a ayahuasca, eu sou contra o jeito que é feito no Brasil a ayahuasca. É assim, todo mundo tomando, como se... Outro dia me perguntaram, qual é a minha opinião? Eu falei assim, você é espiritualizado? Não, então não toma essa porra, que isso não é pra você. Não, mas eu vou lá, não sei aonde, com o cara XPTO, porque o cara, meu irmão, ele não tá dentro de você, ele não sabe nada da tua vida. Você vai enfrentar a tua sombra, aí você vai ver a luz 1 segundo. E tu vai ver a sombra o dia inteiro, 24 horas, 23 horas, 59 minutos, você vai ver ao teu lado sombra. E como se popularizou demais, você pega esses centros que estão oferecendo ayahuasca em qualquer lugar aqui em São Paulo tem vários, e você vai lá, tem uma experiência que pode até ser interessante, na hora não necessariamente é ruim, mas depois você não tem nenhum tipo de acolhimento, porque é uma casa que você vai lá, toma um negócio e sai. E aí você quer processar tudo aquilo que está acontecendo, mas não tem ninguém ali para te orientar. Não tem nem base de estudo. Às vezes você fica 2, 3 dias tendo ainda algum efeito, não vai estar alucinando, mas vai ter algum efeito, né? E não vai ter um apoio. E isso acaba depois causando outros problemas. A pessoa pode se retraumatizar, pode se dissociar. E aí dá esses casos um pouco mais extremos. Acho que essa desassociação entre a realidade e a fantasia, não é vamos dizer, entre o processo espiritual e o processo de vida que a gente vive, as pessoas não entendem dos corpos espirituais. Elas não sabem que você tem vários corpos, que você sai de noite, que você não sonha, que aquilo é uma experiência que você está tendo. A pessoa não entende nada disso. E aí ela quer viver muito mais naquela realidade da ayahuasca, daqueles 4 horas que ela viveu ali, do que a vida toda que ela tem pela frente, filho, casa, comida, não sei o quê. E acontece bastante, eu já vi, de novo, algumas vezes. A pessoa vai ter uma experiência muito boa, e aí volta pro mundo real e começa a olhar em volta. Não, eu quero aquele mundo mágico lá que eu tava olhando. Eu não quero mais aquilo. Isso aqui, agora minha vida é horrível. E aí o cara entra num estado de depressão por causa daquilo. Não, e não aí sabe. Ou começa a tomar loucamente. Não, e não sabe. Que é o pior.
Sim. Porque eu conheço pessoas que tomaram algumas vezes, aí caíram nesse estado que você falou, só que elas não associam o estado que ela está hoje ao sim, tomar aquele negócio. Aí Elas não conseguem fazer essa associação. Entra muito o trabalho do guru também, porque o cara quer, obviamente, vender uma sessão de ayahuasca. Aí ele vai te falar que não, isso aí é um problema espiritual, de uma outra coisa. Isso é botar uma magia em você. Vem aqui tomar mais 10 vezes, você vai limpar isso aí. Aí o cara fica preso lá. Não, concordo plenamente com isso. Eu posso falar muito da minha experiência pessoal, assim, com os psicodélicos, né? Quando eu comecei a tomar, eu tive uma jornada completamente sozinho com o cogumelo. A ayahuasca, aliás, pra mim é uma coisa bem nova. Eu conheço muita gente do meio de ayahuasca, mas eu próprio tomei poucas vezes e não recomendo. Eu sou muito sincero, eu não acho que é uma coisa para todo mundo. Não, acho que não é não. E eu fiz uma jornada sozinho com cogumelo. Porque eu já trabalhava com cannabis, eu nunca tinha tomado nenhuma outra droga, eu não sabia nem nada, tipo, nunca tinha tido nenhuma experiência. E aí eu pensei, preciso conhecer alguma coisa, né? E tive um momento ali de realmente queria conhecer coisa de jovem, assim, quer tomar um negócio aí pra ver o que acontece. E conheci o cogumelo porque eu morava na época numa casa com um neurofarmacologista, pra minha sorte. Eu dividi uma casa com ele. Deu merda. E aí eu perguntei pra ele, o que é a coisa mais segura... Pode piorar, só botar um anestesista no meio, que aí piorava tudo. Aí virava um centro de... de maluco. Eu perguntei pra ele, cara, o Fabrício, o que eu tomo? Porque é a coisa mais segura que eu posso tomar, que não tem muito risco. MMD. Ele pensou um pouco em cogumelo. Não, DMT. Não, ele falou cogumelo. Ele falou, toma cogumelo. Cogumelo é uma coisa muito segura, é tranquila. Você vai achar em algum lugar aí pra comprar, traz aí, a gente toma aqui em casa junto, eu te ajudo, porque ele já tinha uma jornada um pouco mais longa. Aí eu, beleza, comprei os cogumelos e tal, tive algumas experiências. Difícil achar o cogumelo? Não, fácil. No Brasil hoje é fácil porque ele teoricamente não é proibido. Teoricamente é bom, né? Teoricamente. Ele não é. É que ele não tá, de fato ele não está na lista proibida da Anvisa. Entendi. Então ele não é de fato proibido. É porque para considerar droga, tarja preta, porque assim, as pessoas não entendem o medicamento. Tarja preta que causa dependência química. Exato. Quando o remédio tem tarja vermelha, não significa que ele é mais fraco que o preto. Ele só não causa dependência química. Ou causa num grau menor. Porque a preta, se não me engano, é grau elevado de dependência. Aí tem aqueles tipos de receita amarela, azul, branca. Isso. Aí, enfim, né, comecei a ter umas experiências próprias e em algum momento eu me iludi, eu pensei, todo mundo tinha que tomar isso aqui. Nossa, todo mundo tinha que tomar isso aqui. Eu virei aqueles evangelizador do negócio, sabe? Eu ainda trabalhava com cannabis, então falava pouco disso, mas qualquer pessoa que me perguntasse, eu diria, não, todo mundo tinha que tomar um cogumelo uma vez na vida, porque isso aqui é maravilhoso. Com o tempo, eu vi que isso é uma tremenda burrice. Porque não é para todo mundo. E hoje eu vejo, na época, de novo, mas eu estava muito impressionado. Agora, por quê? Não é para todo mundo. Exato. Na época eu estava muito impressionado com isso. Eu tava, né, quando você tem uma experiência assim mística, né? Eu era um cara extremamente cético e científico, eu não acreditava em nada. Completamente ateu. Para mim não existia nada do outro lado da cortina aí do véu. E aí eu comecei a ter aquelas experiências e eu pensei, meu Deus do céu, tem um mundo inteiro do outro lado, muito mais real e muito maior que esse que eu tô vivendo aqui na vida, na vida física. E aí eu pensei, eu preciso reavaliar minhas crenças. E aí eu entrei num estado muito iludido, assim, não, todo mundo tinha que conhecer isso aqui. Com o tempo, eu percebi que eu era uma pessoa privilegiada, em vários sentidos. Eu tomei com acompanhamento de uma pessoa muito experiente, muito bem instruído, fiz práticas aí de respiração, de meditação, muito antes de chegar no cogumelo. Já tenho né, digamos assim, uma estrutura mental bem feita. Nunca tive nada muito profundo em termos de traumas na minha vida, privilegiado nesse sentido. Emocionalmente. Sabe, tipo, emocionalmente eu nunca não precisei fazer muita coisa na vida que me cobrou um preço muito caro. E aí eu acabei entendendo que pessoas que são mais vulneráveis podem ter efeitos muito preocupantes com o uso de qualquer substância, não só o cogumelo, mas a ayahuasca, que é a mais difundida, né? E se você for olhar aí nos centros de ayahuasca aqui no Brasil,
Cara, não é um lugar que as pessoas estão muito curadas das coisas, se você for lá olhar. Apesar de ser lugares que as pessoas tomam muito, né? Aí consagram a cada 15 dias, ou às vezes semanalmente, depende da filosofia do lugar. As pessoas têm vários outros problemas decorrentes desse uso excessivo. Então, assim, não acho que é uma coisa para todo mundo, não acho que todo mundo deveria utilizar. Abre você para o mundo espiritual, que às vezes você não está preparado para olhar para o lado de lá. Existe um motivo pelo véu do esquecimento. Uhum. Assim, eu posso falar que eu não tenho esse véu. Eu lembro de tudo para trás e para frente, mas existe um motivo. Porque é muito complexo para uma pessoa. Ah, mas você não lembra de tudo. Você sabe, você tá aqui dentro de mim. Você tem certeza? Porque eu já consegui provar para várias pessoas que eu tenho, inclusive a que tá sentada ali no canto ali, que eu lembro das coisas que lá de trás, lá da frente, Sim. coisas que vão acontecer, eu vejo com clareza 2, 3, 4, 5, 6 anos antes, ou um dia. Um exemplo muito bom de uso de psicodélicos, você está falando de um ponto de vista um pouco mais místico, talvez. Mas é super comum a pessoa relatar o fato que o tempo não existe. Não. Quando você está lá dentro da experiência, a noção... física prova isso. Não, na física o tempo já não existe. Mas a pessoa experiencia isso. Ela está lá naquele estado e de repente o tempo não existe. E aí você começa de fato dentro ali daquela miração que você está tendo, você começa a ver todos aqueles seres espirituais, lugares em outras dimensões não espirituais. Existe também. Isso é uma realidade dessa dimensão da 3D. Quando você passa por uma 6, 7, 8ª, isso tudo acaba. Não, tudo bem, mas a pessoa enxerga. Esse é o ponto. A pessoa enxerga alguma coisa ali. E aí você tá vulnerável a isso. Se você não tá bem preparado, se você não tá bem estruturado para passar por uma experiência dessa, pode ficar dissociado dias maluco, aí as histórias daquela, o cara tomou chá de cogumelo e nunca mais voltou. Porque acontece. É mito ou verdade isso? Cara, nunca mais... nunca mais não, mas ele fica muito desassociado da realidade, ou ele coloca uma outra realidade, como se ele colocasse um outro véu dentro dele, e ele fala, cara, não quero... É por aí. Tipo, mas... A pessoa acaba criando... Então, mas isso aí, o cara com uma regressão 2, ele desmonta isso. O cara bom, ele desmonta isso aí rápido. Por isso que eu tô falando. Pra sempre, não conheço o caso de pessoa que nunca mais voltou. Eu conheço já caso de gente que após sessões se suicidou. Agora, tu falar que foi por causa da sessão, eu não sei. Nunca vai saber. Porque normalmente é gente que já vem no estado depressivo muito profundo, busca isso como última alternativa. Eu conheço gente que fez isso e mudou de vida e hoje leva uma vida saudável, conheço gente que saiu e se matou depois. Nossa. Eu acho que vai do estado interior. A vida do cara já era uma merda. Exato. E de novo, só aumentou lá você vai para um lugar desses, faz sem o devido preparo, sem o devido aconselhamento, sem a devida instrução... Cara, a chance de você ter uma amplificação do seu estado mental de depressão e aí já gera uma ansiedade. Às vezes, sabe o que acontece? O cara não sente o efeito do psicodélico, o corpo dele bloqueia, que é super normal isso acontecer, porque a sua bioquímica interna protege o teu cérebro. Ele entende que aquilo é um perigo que você não deve correr e ele bloqueia. Trava. Ele libera substâncias, adrenalina. Se ele te dá um shot de adrenalina, você não sente nada. Você não vai ter nenhum efeito. Você pode tomar 1 litro de ayahuasca, não vai acontecer nada. E a pessoa não acontece nada, porque ela já está no estado de alerta, porque ela já é uma pessoa, né, anos sofrendo de depressão, tô aqui que eu vou me curar, o cara já fica na ansiedade e o corpo não deixa acontecer nada. E aí o que acontece? A depressão piora porque o cara pensa, nem a última tentativa que eu tive, que era tomar ayahuasca, funcionou. Eu sou uma besta. E o cara entra numa espiral, aí fudeu. Esse é o mundo para... Não, pode falar palavrão. É porque palavrão só funciona se você tiver a intenção da maldade nele. É verdade. Então, essa é a diferença entre... Como é que eu vou dizer? Não é a realidade, porque não existe realidade. A realidade nossa hoje é essa sala, essas 4 pessoas aqui dentro. Mas a realidade, de fato, da nossa alma não é essa. Não. É uma outra realidade. Aqui a gente... É que eu falo
muito, mas as pessoas não entendem. Eu acho que no livro que eu escrevi, que eu não consegui publicar ainda até hoje, inclusive se você conhecer alguém que faz capa de livro, você me avisa, cara, que eu vou trocar de designer. Tem uma coisa chamada Empacou lá. ChatGPT. Não, mas eu não quero, eu quero que alguém leia o livro. O livro são as cartas que eu escrevi de um tempo futuro para esse tempo presente aqui. E eu quero que alguém pegue aquilo e desenhe uma capa legal. Pode desenhar, pode fazer no ChatGPT, pode fazer onde você quiser. Contanto que você bote o teu intuito ali. Entendi. Mas o que eu posso falar? Por exemplo, por que o espírito transita e ele consegue te dar descrições de coisas que não aconteceram ainda? Tipo, ou de ver coisas... Chico Xavier escreveu O Nosso Lar, era década de 40, não tinha computador naquela época. Não tinha nem sido inventado, que inventaram logo depois da Segunda Guerra Mundial. Que não era um computador também, ipsis literis. Mas o seu André Luiz já digitava no computador. Sim. E no livro ele fala, eu estou digitando numa máquina. Porra, e o André Luiz morreu na década de 20. Então, assim, que esse tempo que a gente quer contar, ele não existe. Tudo aqui já aconteceu, tudo lá na frente já aconteceu. Eles andam em virtualidades diferentes. O tempo na física, para a gente explicar rápido para uma pessoa que não entende, é a velocidade da luz. É quanto mais rápido a luz viajou. Tanto que se você conseguisse viajar na velocidade da luz, o tempo para de existir. Isso, ele você para. Você fica no zero ali. Você olha para o céu, você vê a estrela está 2 milhões de anos para trás. Mas você está vendo no presente, aquilo já passou, então você fica meio confuso. O psicodélico vai te colocar nesse tempo zero? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Na experiência, dependendo da potência dela e de quanto a pessoa... Porque às vezes também tem as pessoas que usam isso como forma de amplificação e de busca por esse conhecimento. Porque existe um conhecimento atrás desse véu aí que você pode acessar de várias formas. Você pode meditar, você pode ser um monge, ficar 20 anos meditando e chegar em estados elevados. Você pode fazer várias técnicas de respiração. Você pode correr uma ultramaratona. Você já ouviu relatos de pessoas que correm ultramaratona? Tem lá, como é, estado flow. O cara chega numa certa quilometragem... Que para o tempo e o cara anda e quando ele viu, ele correu maratona inteira. Exato, andou 120 quilômetros e não viu passar o tempo. Chega no final e já acabou. Então são estados que o nosso cérebro consegue acessar. Que aí é uma outra discussão bem mais profunda, não sei nem se a gente tem tempo para fazer aqui. Não, aqui é o lugar pra gente fazer, porque o Energia Amor foi criado disso aí. Mas a questão é a seguinte, o que é a nossa consciência? Nossa alma, né? Tá, o que é pra você? É pra mim, mas nos conceitos físicos mais novos. Não. Não, aí eu vou mudar a pergunta. O que é a consciência pra você? Pra mim. No conceito físico a gente... Pra mim, a nossa consciência, ela é um fenômeno do universo que se manifesta nesse corpo. Pode chamar de alma. É uma alma que está presa a uma matriz outra. E eu não falo matriz no sentido de Matrix, eu falo matriz no sentido de... Chama de espírito. Divide a alma do espírito. Beleza. Que ele se manifesta nesse corpo. E quando o meu corpo físico não tiver uma condição de aguentar, essa alma, esse espírito volta para outro lugar. Aí depende se você acredita em reencarnação ou não, ele volta algumas vezes para outras pessoas ou não volta, enfim. Mas ele não está aqui dentro, né? Ele não é aqui dentro. Não, lógico que não. Os russos já provaram isso. Não, então, mas é que por muitos anos o conceito de consciência era... é a ação conjunta dos seus neurônios. Não, nada disso. Isso é bobagem. Isso é a cama que ele deita. Tem aquele livro daquele americano que morreu, que o cara era neurologista, e aí ele ficou, sei lá, 2 meses em coma, e o cara teve várias experiências fora de tempos lineares, aonde ele vai na casa lá da mãe dele, ele fala com a mãe dele, mas a mãe dele já tinha morrido. E aí o cara vai num outro lugar, escuta toda a conversa da enfermeira com a amante, e quando ele volta, ele começa a relatar isso para as pessoas, e as pessoas, para. Sua mãe já morreu há 20 anos atrás, como é que você estava com ela? E a enfermeira, ela... Não tem casa, ela é super casada. Ele falou, então chama ela aqui, então vamos conversar. E aí ele começa a falar um monte de coisa que ela nunca tinha falado para ninguém.
E ele fala assim, ué, mas como é que você sabe de tudo isso? Não, porque eu tive lá dentro Vivi da lá, sala e vi você falando. E outras conversas que no livro mostra que nem tinham acontecido. Ah, tipo, no futuro ainda. Ele foi pro futuro, escutou a conversa, escreveu no livro, não publicou o livro, o negócio aconteceu e o cara já tinha escrito. E aí os caras falam, não, esse nosso conceito linear, ele vai por água abaixo. Sim, não com existe. com essa literatura que você está se expondo. O cara fica tão, vou falar, maluco, perturbado, que ele fala, não quero mais ser médico. Não é que a medicina não funciona. Esse tempo ele tá todo errado para mim, porque eu tive lá na frente, Sim. tive lá atrás. Como é que eu vou voltar agora? Agora eu vou voltar e vou ser o que eu era? Não. E a experiência dele foi uma meningite que ele teve. Que ele experiência entrou em coma e, tipo assim, não era um coma induzido, não era nada, era só um coma. E o cara realmente ele teve essa experiência. Então a consciência, para mim, que lembro muito de muita coisa, eu vou dizer que a alma é um fragmento do espírito, da energia, tá? E essa energia aqui, que é o espírito que eu chamo, ele é uma energia coletiva. Isso. São várias almas. Isso. Eu não vou falar número aqui, mas são mais de 100 mil. Vamos falar, entre 100 mil e 130 mil almas. Tem um número cabalístico para isso, um número que não é da cabala, mas ele é um número espiritual, que ele forma o espírito. E cada espírito tem a sua consciência. Então você tem aqueles caras que estão no primário ainda, que ainda estão naquela energia da morte, de matar, de roubar, de não sei o quê. Sim. Tem aquela consciência que está muito elevada, de cientistas que criam coisas, tem uma consciência que nem está aqui ainda, mas já coordena toda essa... Sim. Então aí isso vai criando multiversos, vários universos dentro do mesmo. Porque isso vai de encontro com o que eu acredito. Essa experiência que a gente está tendo aqui, nesse mundo físico... É presencial, é presente. O presente que a gente está aqui serve como mais uma roda de aprendizado para essa manifestação do espírito. Quando você tomou, você sentiu isso que eu estou falando? Então, aí que está isso que você falou, essa sensação de que o espírito é uma coisa coletiva. Eu já tive experiências que eu claramente vi isso de forma visual. É difícil explicar, porque é meio inefável. Para mim é fácil, porque eu consigo enxergar o cérebro pensando. Você falar para uma pessoa que você entendeu essa questão da unidade, é difícil a pessoa entender, né? Mas realmente, assim... Eu acho que ela é individual. Claramente entendi que nós somos todos a mesma coisa. Se eu faço mal... Da mesma partícula. Se eu faço mal para você, eu tô fazendo mal para mim. Se eu faço bem para você, eu tô fazendo bem para mim. Lógico. É tudo a mesma coisa. Não, isso é sine qua non. É só você olhar para o mundo vegetal. Você é engenheiro agrícola, você olha. A planta nasceu aqui, replicou uma igual. Agora, se essa aqui tá morta, ela vai trazer só as coisas ruins para perto dela. Exato. Não, e para mim, essa nossa consciência coletiva se manifesta em várias formas diferentes para aprender várias coisas diferentes, de pontos de vista diferentes, para eventualmente evoluir para alguma outra coisa que eu não sei dizer o que é. Eu nunca cheguei nesse ponto. Um cara que toma o cogumelo, ele tem um melhor entendimento do cara que toma a ayahuasca? Ele vai ter um bad trip menor. Essa daí você vai me botar em maus lençóis. Não, dá a sua opinião. Assim, sua opinião do presente. Pode ser que amanhã mude. Não, na minha opinião, sim. Porque o cogumelo ele é muito mais amoroso e muito menos demandante fisicamente. Entendi. Se você já tomou ayahuasca alguma vez, eu já conheço. Não, nunca tomei. Eu não preciso tomar isso aí. Eu falo você em termos gerais. Você tem uma grande chance de que você vai vomitar. Porque ele, enfim, ela causa acaba mal-estar, atacando uma enzima do fígado, uma catarse, o próprio o mecanismo de funcionamento da ayahuasca. Isso acaba causando náusea, enjoo. Muitas pessoas vomitam, muitas pessoas têm que ir ao banheiro algumas vezes durante a sessão. E eu acho que isso atrapalha muito o trabalho, embora se você for nas etnias indígenas e tal que criaram essa tecnologia da ayahuasca, eles entendem isso como uma limpeza. Era necessário para você naquele momento vomitar, era necessário para você naquele momento passar por aquilo ali, porque estava tirando do seu corpo as coisas ruins. Ok? O cogumelo, você nunca vai ter um efeito desse.
Entendi. A menos que você esteja sob efeito de alguma outra droga junto. Tá, bebeu Mas álcool, não sei o que. álcool até tá pouco efeito colateral com cogumelo. Mas se você tomou um benzodiazepínico, se você tá usando cocaína, porque o cogumelo é outro uso clínico dele que está sendo explorado, é vício. Para trabalhar vício. Ele é muito bom para trabalhar vícios. Ah, tá. Comportamentos adictos, né? Pode ser em jogo, inclusive, não precisa ser uma substância. Mas ele consegue mudar a fisiologia do cérebro justamente nesse sistema de recompensa. Então ele consegue te dar uma janela para você sair do vício. Entendi. E quando você está no vício, você não consegue sair do vício. Não. A menos que você tome uma decisão muito profunda na sua mão, ou alguém te impeça de usar o negócio, você não vai sair do vício. É do comportamento humano isso. Os caras testaram isso com os macaquinhos numa jaula lá, que eles apertavam o botão para ganhar cocaína. Os caras ficavam sentados apertando o botão até morrer. Então, não tinha. Isso é da nossa raça humana. E o cogumelo ele te dá uma janela de neuroplasticidade que você consegue sair do vício, porque ele te dá uns 30, 60 dias que o seu cérebro não está mais dependente daquele comportamento. Tá. Então você consegue nesses 30, 60 dias trabalhar uma terapia, alguém te ajudar, você sai daquilo dali, tal, se afasta, tira os gatilhos de perto e não tem uma síndrome de abstinência. Só o fato de você não passar mal, muita gente vai acabar preferindo isso. Sem dúvida. O fato de você não vomitar... Tive uma péssima experiência de tomar aquele negócio, vomitei a noite toda, não senti nada. E acontece. Pô. Tem gente que toma ayahuasca gosto horrível. Vez, fica gosto ruim, fica vomitando a noite inteira, não tem uma boa experiência, entra em estados... Imagina você tá num estado visualmente... o DMT, a psilocibina, aliás, é uma forma de DMT, né? A gente chama de psilocibina, mas ela é uma dimetiltriptamina. Você entrar num estado desses visual, você começa a literalmente ver coisas, que aliás isso é outro mito do psicodélico, tá? Você não vê nada, ou muito pouco, quando você tá de olho aberto. Você vê quando você fecha o olho. Você vê com a mente. Você vê com a mente. E a pessoa pensa, eu vou ficar maluco, vou me jogar da janela porque eu vou achar que é um... Não, você não vai fazer isso. Isso não acontece. Se você abrir o olho, você vai ver que é uma janela e você não vai querer se jogar. Então, a pessoa pode tirar esse medo da cabeça. Mas imagina você estar nesse estado vendo lá alguma coisa interessante, uma memória antiga sua, porque aí o conceito de tempo vai para o espaço, você começa a voltar nos pontos-chave da sua vida. Eu tive um trauma grande no passado, você vai lá olhar o que aconteceu. E você realmente consegue ver de novo o que aconteceu e ressignificar aquilo. E a pessoa está ali que precisa vomitar. Ou precisa correr para o banheiro. É muito ruim. Por exemplo, por isso o que a ayahuasca, THC... o estímulo THC é muito som. Se você escuta um som, aquele negócio, existe algum estímulo pro... Sim, as sessões com uso de psilocibina normalmente são acompanhadas por som, são acompanhadas por... Ele tá falando que tem pergunta. Eu tô lendo as perguntas aqui, a gente já vai responder. O som é muito importante na experiência positiva psicodélica. Assim, quando você está realmente buscando uma cura terapêutica, o som é um dos elementos-chave para você conseguir acessar estados de consciência elevados. Por quê? Porque ele te ajuda a entrar em certas frequências mentais. Então, você ter uma playlist adequada na hora de fazer uma experiência dessa, muda da água para o vinho, que é uma experiência dessa. Então, eu sempre, quando faço algum atendimento, alguma coisa, com o uso de música, com o uso de som. Às vezes, tá perto da natureza ajuda? Sempre. Vamos lá fazer isso numa fazenda. Por isso que eu falo, os caras fazem centro de ayahuasca aqui dentro de São Paulo. Porra, cara, isso aqui é o lugar do inferno. 21 milhões de pessoas. Com tudo que é energia ruim possível rodando no nosso campo psíquico aqui. Que isso é uma coisa que às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito mística, a energia psíquica. Não tem nada de místico. Nosso estado mental é física. Nosso estado mental se replica nas outras pessoas. As pessoas captam isso. Você entrar numa sala com um cara que está com pensamentos violentos, está estressado, você vai ficar estressado, você vai ficar violento. Então imagina isso numa cidade amplificada, 21 milhões de pessoas, e você querer abrir o teu campo espiritual num lugar desse, meu amigo, é um risco danado. Então assim, vá para a natureza,
Vá para um lugar afastado, para uma praia. É sempre preferível um lugar com menos pessoas, limpo, né? Sem muita poluição visual, assim, que você tenha um visual agradável e, enfim, que você consiga aproveitar, tirar um dia para isso, digamos assim, sabe? Você não precisa se preocupar com isso. Tem a Lívia Costa, acho que é a doutora Lívia Costa, tá perguntando se ajuda na dependência do cigarro. Sim, o estudo clínico hoje que está em fase 3 nos Estados Unidos, no Hospital Johns Hopkins, é para tabagismo. Ele é específico para tabagismo. Entendi. Então é para pessoas que são adictas de cigarro, é um vício muito difícil de largar, nicotina. Nossa, isso aí Sei em primeira mão. Também. Já parei há muito tempo. Nicotina é uma molécula maravilhosa. Aliás, a gente demonizou muito a nicotina porque a forma que a gente usa ela é errada, que é fumar. Se você consome nicotina, hoje em dia nos Estados Unidos está uma febre de suplemento de nicotina, de NAD. Pra quê? Porque ele é um neuroprotetor fudido. Você pode ver alguém morrer de câncer de pulmão, mas alguém que fuma nunca vai ter Alzheimer. Isso eu posso te garantir. É um trade-off. Você escolhe o câncer de garganta e de pulmão, mas você não morre de mas se você Alzheimer. tomar nicotina, você não vai... Então, as pessoas nos Estados Unidos, as pessoas estão comendo chiclete de nicotina, que antes era uma ferramenta para você largar o cigarro. Hoje os caras estão usando de suplemento. Sério? Usando de suplemento. Nossa. Chiclete de nicotina, comprimido de nicotina. É uma forma de nicotina. Eu parei de fumar, eu usei o PET de nicotina, aquilo dá náusea, cara. Porra, você botar uma quantidade muito grande, você fica nauseado o dia inteiro. Nicotina, adenosina, não sei o que, NAD é o nome que eles chamam lá. Que virou febre nos Estados Unidos, todo mundo usando NAD. Agora. NAD. Não. NAD, não. Cara, eu mando depois o nome exato. Tá. Mas eu não vou tomar nicotina, mas nem fudendo, vai que dá vontade de fumar de novo. Nos Estados Unidos tá bombando. Mas sim, o vício em cigarro, a gente sabe que tem um monte de malefício porque as partículas do cigarro são cancerígenas. Ali tem alcatrão, tem cádmio, tem várias outras metais coisas pesados, tem um monte de coisa que não é vicia. Então, assim, se você fizer um tratamento à base do cogumelo pensando em largar o vício do cigarro, plenamente possível, está sendo feito já. Isso você, por exemplo, falou do psicodélico de tomar ele como chá, não sei o quê, mas existe cápsula para... Sim, na verdade o chá eu não gosto, porque eu acho muito difícil dosar um chá. Tá. Você não sabe a dose. Como é que toma isso aí, então? Porque a dose que tem no chá vai depender da temperatura da água, vai depender do tempo que você deixou o cogumelo na água extraindo, vai depender da finura da partícula do cogumelo que você colocou no chá, se você moeu ele antes, botou ele inteiro, tudo isso vai afetar a concentração do chá. Se você moer ele e utilizar como cápsula, já tem cápsula, algumas pessoas fazem ele em outras preparações com cacau, porque o cacau é bem sinérgico com o cogumelo. Porque o cacau ele também é uma planta bem poderosa, de certa forma, e muito sagrada em muitas culturas. Aí mistura o extrato junto com o cacau. O extrato do cogumelo junto com o cacau, faz em formato de chocolate, ou faz uma bebida, né? Pode ser tipo um achocolatado mágico. e a pessoa toma aquilo... Tem uma história engraçadíssima, vê que não foi no Brasil. Então. E a pessoa toma aquilo ali e tem os efeitos do cogumelo. Convenhamos, muito mais agradável do que tomar o cogumelo da... Eu morava contar rapidinho, porque vocês vão rir pra caralho. Eu morava com um cara que fumava, pra caramba. E ele tinha um amigo que ele adorava fazer bolo com manteiga de cannabis, né? E aí o cara fez um brownie, cara, e deixou assim na geladeira. E era um negócio pequenininho, assim, eram 4 quadradinhos. E eu trabalhava em obra no Canadá e eu tava cansadão, cheguei em casa, cara, cheio de louça em cima da coisa, tinha que ir pra uma outra obra. Abri a geladeira, olhei pra aquele negócio e falei assim, cara, pegar um pedacinho aqui, ninguém vai ver aí. Peguei um pedacinho e comi. Aí, peguei, eu falei assim, vou deixar o carro em casa, vou pegar as ferramentas e vou pra obra, que essa aqui é rapidinho. Tem no busão, tô lá no ônibus lá, cara. Aí, de repente, eu começo a sentir um negócio assim meio esquisito. Aí toca o meu telefone. Aí eu atendo, aí falou, Thiago, cara, eu tô indo pra obra, onde é que você... Aí ele, onde é que você tá? Eu tô na Queen aqui, descendo aqui na Yang, pá. Aí, faz favor pra mim. Salta do ônibus agora, senta na calçada e manda a tua localização. Falei, cara, eu tô atrasado pra obra. Ele falou, não, meu irmão, você não tá entendendo. Faz o que eu tô mandando.
Eu falei, por quê? Amanhã eu te explico. Amanhã, meu irmão? Como assim amanhã? Pô, me explica agora. Ele falou, não, já saiu do ônibus? Já saí. Tá, então manda a localização rápido. Aí ele mandou. Cara, acordei no dia seguinte em casa. Sério? Não lembro de porra nenhuma. Só que o quadradinho que eu comi era pra ser dividido em 20 pedaços. Sim, esse é erro clássico. Eu comi o quadradão inteiro aí. Erro clássico de principiante. Super concentrado de maconha na manteiga. Yeah. Não tinha gosto de... Tinha um leve sabor de maconha, assim, de skunk. Leve sabor, bem leve. Outra história engraçada envolve isso aí também, mas não foi exatamente comigo. Olha, foi no Canadá, não foi no Brasil, mas tá? Eu morava na Califórnia e eu tinha uma vizinha. Morava do outro lado do parque, assim, uma família que tinha um filhinho pequeno. Acabei ficando amigo deles e tal, americanos. E a gente virou amigos. Assim, eu ia na casa deles, a mulher me chamava, ela é judia, então ela tinha aquela coisa da mãe judia, ela ficava preocupada se eu tinha comido, se eu não tinha comido, me chamava pra jantar na casa dela. Shabat. Aí, enfim, eu acabei ficando bem próximo a eles e frequentava a casa deles. E um dia ela me liga, assim, porque ela sabia, obviamente, que eu fumava. Na época eu nem fumava, eu comia maconha, porque lá na Califórnia eu tava na época dos edibles, eu fiz que nem você, eu comia chocolate, biscoitos, essas coisas. E ela me ligou e falou, olha, tal dia vai ter um jantar aqui em casa, vou receber vários amigos, e eu joguei a ideia no grupo, o pessoal gostou, eu queria fazer um brownie. Só que eu não entendo nada disso. Não sei nem como é que faz. Não sei nem... Não, ela falou, eu sei fazer um brownie, mas não sei como que eu compro isso. Eu falei, não, fica tranquila. Vou te dar uma manteiga. Eu vou comprar manteiga, já vem com a dosagem, você faz o brownie, tá tudo certo. Você só usa como se fosse usar manteiga normal, usa essa que eu vou te dar. Uhum. Aí fui no dispensário lá, comprei, vinha as manteiguinhas prontas já, levei pra ela, e era uma dosagem, assim, suficiente pra fazer uma mesa de brownie. Sei. Ela fez uma forminha, assim. E eu nem pensei muito, porque eu fui nesse jantar. Ela me convidou pro jantar, falou que fui eu que comprei a manteiga, os caras ficaram todos meus amigos, os amigos dela lá, os americanos. E aí, dali a pouco, terminou o jantar, ela trouxe o brownie e o pessoal comeu. Você nem se tocou, né? Nem me liguei. Não, o pessoal comeu. E aí eu perguntei pra ela, tipo, quantas formas dessa aí deu? E ela, só essa. Que forma? Só fiz isso aí. Aí eu, tá, mas sobrou manteiga. Não, como sobrou manteiga? Eu usei toda a manteiga. Pra não causar pânico na hora, eu fingi normalidade. Eu falei, tá tudo certo. Ela perguntou, é demais? Eu, não, era só pra saber. Me dá uma rede aí. Eu perguntei se tinha feito mais, porque podia o pessoal querer comer mais. Não, fica tranquilo, tá tudo certo. E por dentro em pânico. Aí deu uma meia hora, eu notei que os amigos dela estavam já tudo chapadão, o pessoal começou a ir embora. Começaram a pegar o carro e ir pra casa. Porque eu acho que o pessoal tá começando a notar que tava feia a coisa já. Tipo, mais um pouco eu não vou conseguir dirigir. E aí, nessa deixa, eu peguei minha bicicletinha e voltei pra cá. Atravessei o parque e fui pra minha casa. Nossa, chegou em casa... Cheguei em casa afetado. Mas eu, um pouco mais experiente, tava bem, né? Dali a pouco, meu telefone tocando ela. Isso assim, já era 2 horas da manhã. Pô, meu irmão tá dormente. 2 horas da manhã, o telefone tocando, ela, eu pensei, cara, deu merda. Deu meu. Atendi. Pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não sei o que fazer. E o que houve? O meu marido tá no chão da sala de 4 pés vomitando. E, cara, o marido dela era um maluco de uns 2,15 m, devia ter uns 160 quilos. Porra. Gigante. Tipo, parece jogador de futebol americano. Você não conseguia, jamais conseguiria carregar ele pra lugar. Aí, o que você quer que eu faça? Porque ele tá vomitando, beleza, tá vomitando. Vou fazer o quê? Não, eu preciso levar ele pro hospital. Ele tá passando muito mal, preciso levar ele pro hospital. Preciso que tu venha aqui ficar com meu filho até eu levar ele pro hospital, voltar, dorme aqui. Dormiu lá, nem foi pro hospital. Fui. Eu falei pra ela, não chama ambulância, porque no Estados Unidos pode dar merda aí, você vai chamar ambulância, os caras vão querer saber o que aconteceu, onde é que tu comprou isso aí, tu tem cartãozinho médico, na época não era legalizado, né? Tinha o cartãozinho médico. Tá. Não daria nada grave porque é a Califórnia, mas sei lá, depois a carreira dele pode ser prejudicada, coisas assim, eu fiquei preocupado. Eu falei, não chama ambulância, eu tô chegando aí em 2 minutos. Desci correndo, peguei a bicicletinha, voei do outro lado do parque. Cheguei na casa dela, pelo amor de Deus, o cara de 4 no chão da sala vomitando. E ela limpando os negócios e tal.
E ela, vou chamar a ambulância, vou chamar a ambulância. Eu falei, não chama a ambulância. Nós vamos levar ele pro banheiro de vocês, liga a água gelada, joga ele embaixo da água e deixa ele lá o tempo que precisar pra ele acordar. Conseguimos fazer ele subir a escada, meio se apoiando na gente, ele ainda conseguindo caminhar, porque carregar é impossível. Botamos ele dentro do box do banheiro, ela ligou a água gelada e deixou ele lá. E ficamos esperando. Ficamos esperando. Eu falei, pega alguma coisa doce, pega uns biscoitos, alguma que não tenha cannabis e mete açúcar no corpo dele. Começou a dar coisa pra ele comer, a gente foi comer, o cara voltou, desmaiou na cama, dormiu, eu voltei pra casa às 4 horas da manhã. Não, mas essa que eu comi, o cara, no Canadá você pode plantar, né? Em casa. Isso em 2007. Então cada residente pode plantar 3 pés de skunk. Esse maluco é um iraniano. Ele plantou assim, cara, e fez um bud gigante. Ele fez hidropônico, com luz, UV, tudo. Aí eu perguntei pra ele, porra, qual era o nome dele? Não vou me lembrar agora, depois eu lembro. O que tu botou nesse negócio? Botei o pé inteiro. Os caras Como assim, meu irmão? Tu botou... Cara, o teu bud tinha... O teu camarão era desse tamanho, cara. Você tirou... Tirei, sequei, bonitinho, desidratei, bati no liquidificador. Falei, peraí, meu irmão, tu pegou aquela maçaroca, bateu no liquidificador e fez o quê? Então, aqueci o azeite. Não, pera aí rapidinho, tu fez haxixe daquela porra? Ele não, fiz 100% óleo. Cara, quando ele mostrou, sabe aquele óleo medicinal preto? Ele concentrou o negócio e deu pra vocês. Aí ele falou assim, aí eu fui e botei num tabletinho de manteiga de 200 gramas. Não, falei, meu irmão, isso é uma dose cavalar. Cara, isso, sabe aqueles negócios medicinal que eles mostram em documentário? Que desse tamanhozinho custa tipo $10 mil. Era isso que o cara tinha colocado dentro da manteiga. E ele falou, cara, você comeu o tablete inteiro. Aquela pote era pra 100 pessoas, cara. Tu comeu um tablete. Você lembra de alguma coisa? Eu falei, não lembro do cara mandando eu mandar o PIN do lugar e sentar na calçada e esperar. E eu desmaiando. E eu não lembro nem onde as ferramentas estavam. O cara Aí ele falou que o motorista do ônibus parou e ficou todo mundo parado no ônibus olhando. Porque não era um lugar comum de as pessoas pedirem pra parar. Sim. E tava frio pra caramba e eu tava só de camiseta e calça. Perigoso. Você podia ter congelado. Não, aí os caras ficavam esperando. Aí eu falei, cara, meu amigo tá chegando aí. Chegou meu amigo e o cara olhou. Só que no Canadá as pessoas são muito, tipo, ok com isso. Sim. Cara, hoje em dia parece que lá é liberado já, não sei o quê. Sim, lá é legalizado. Todos os meus amigos canadenses eram completamente malucos de dose, assim. Os do mundo da cannabis. Cara, todos os meus amigos canadenses eram completamente desproporcionais, assim. Os caras faziam... os caras só andavam com as coisas... Isso no cogumelo é impossível de acontecer. Cara, impossível não é, mas é uma questão de que, assim, a sobredosagem da psilocibina... chega um ponto que a dose mais alta não vai aumentar, te dar um efeito muito maior do que você já tá. A sobredosagem THC você vai dormir. Você acaba desmaiando. Você vai cair duro lá, você não vai morrer, mas você vai passar uns 3 dias viajando. Dorme. Tem gente que às vezes fica meio travado, né? Cai no sofá e fica paralisado lá umas horas. Comigo não aconteceu não. Eu meio que dormi mesmo e acordei no dia seguinte, parecia que eu não tinha tido nada. Mas enfim. Dá bad trip, cogumelos pode dor de cabeça. Não. Enjoo, nada, rebote. Rebote no dia seguinte, muito pouco, assim. O rebote do cogumelo, ele é mais relacionado ao seguinte. O seu cérebro vai exigir muita energia durante a experiência. Tá. Porque você vai E aí você consome o quê? Ele conecta várias... O cérebro se alimenta de gordura. Exato, ele conecta açúcar pra caramba, né? Ele come todo o seu glicogênio que tá no seu sangue. Então o seu cérebro vai conectar várias partes diferentes ao mesmo tempo, que é uma coisa que normalmente ele não faz. Seria uma super AI? Então você vira uma AI. O que uma AI precisa mais do que tudo? Energia elétrica pra caramba. Então você acaba torrando o seu estoque energético. O dia seguinte é comum você ficar com a sensação de cansaço. Uhum. E cansaço mental um pouco. Então, vamos dizer que
você cria uma inteligência artificial, nesse caso é natural, e você ficaria mais inteligente? Ou você faria uma conexão melhor? Não, eu acho que inteligente é uma palavra que pode... Não essa inteligência pode ser misleading, linear. assim, nesse caso. O que acontece, normalmente, que o pessoal relata muito, é mais criatividade. Você tem ideias de conectar diferentes assuntos que normalmente você não tem. Você tem insights sobre se está com um problema. Consegue lembrar disso? Como é que eu vou... Aí eu recomendo sempre ter um caderninho à mão durante a experiência. Ou sempre... filmar? Filmar não ajuda muito porque está na sua cabeça, né? Não, mas você fala? Eu recomendo ou você ter um caderninho ou ter um gravador. Tá, digamos que eu fosse criar assim, tem pessoas... Super Smush. Tem pessoas que elas e fazem... você tomasse isso e Mas pegasse aí, o teu amigo lá, o tem... neurofarmaco, e sentasse com você. Ele ia conseguir extrair? Sim, você consegue, mas requer um pouco de treino. Vai ser o cara que tá tomando a primeira vez não, que não, vai fazer mas isso. Um cara que nem você, mais experiente, um cara que nem ele, conseguiria extrair... Aí que eu tô falando, um cara que já tem um pouco mais de experiência em explorar a própria mente, você pode tomar isso com a intenção específica de eu quero resolver um Tem problema. pesquisa nessa área? Poucas, porque como não é um uso médico, não é um uso para curar alguma coisa, é difícil de você... o Elon Musk já deve ter uns cativeiros lá. Não, mas se você pegar o mundo Vale do Silício, o uso de microdosagem não só de cogumelo, mas de qualquer substância, é super democratizado. Mas a microdosagem vai fazer a conexão? Eu não acredito nisso. Os caras às vezes acreditam. É que depende do que você considera, né? Uma dose baixa de LSD, por exemplo, ela faz muito mais efeito que uma dose baixa de cogumelo. Dose baixa de cogumelo é como mas você porque o LSD é uma mega... sintético, né? Ele tem uma afinidade maior com seus receptores, ele já dá um efeito. O cogumelo, não funciona, não vai dar muita coisa. Pô, eu não quero nem entrar nesse assunto, porque a microdosagem, ele vai cair no campo da homeopatia, da energia. E aí você falar que não funciona, é meio que ele funciona, mas provavelmente porque o cara não achou a dose. A forma de fazer também. Uma coisa é você pegar um pedacinho pequeno do cogumelo, mastigar e engolir. Outra coisa é você fazer um dinamizado, fazer uma homeopatia a partir do cogumelo, seguindo a técnica de homeopatia. Aí eu acredito que tenha um efeito melhor. Lembra que eu te falei uma vez que eu peguei a molécula do DMT, não sei o que, e joguei dentro de um glóbulo, mas aí com biofísica? Sim. Ela funcionou quando eu não falei pro paciente o que era. Mas ela não teve o efeito da droga do DMT. Ele teve o efeito da parte da depressão, de curar a depressão, de ajudar na depressão, de ajudar no processo de aceitação, de coisa. Então, assim, a molécula até funciona, mas aí na biofísica não tem dosagem. Ela não trabalha com dose. Sim, você trabalha com a frequência da molécula. Trabalha com a frequência da molécula que eu peguei lá, o DMT, e no coisa, você até consegue dosar de uma maneira diferente. Tem como você dosar, mas não da maneira clássica que a pessoa, o ser humano pensa. Toda hora eu recebo esse tipo de pergunta. Posso tomar 1 grama de Novalgina na frequência? Não. Você pode tomar só a frequência da Novalgina. Mas como é que eu vou dosar? Você não vai dosar. Você não precisa dosar. Ela vai se manifestar. Ela é informação. Por que você vai dosar a informação? Entendeu? Eu acho que se fizesse um produto específico de cogumelo para no dinamizado ou até frequenciado, com certeza funcionaria com uma dose pequena, mas a questão é que eu falo que as pessoas quando fazem microdose isso, pega um pedacinho do cogumelo e põe na boca. Isso nunca vai acontecer um efeito muito interessante. Tem óleo de cogumelo? Já conseguiram fazer alguma vez em óleo ou não? Ele é hidrossolúvel. Ele não é lipossolúvel. Entendi. Então é muito mais fácil fazer extração líquida, aquosa. O outro perguntando se é certa a legalização da maconha, a opinião de vocês. Cara, no Brasil, acho que nada disso funciona. Cara, maconha... Lembra aquele médico? Esse médico que eu encontrei no sábado, ele falou, e acho até interessante, a maconha foi aterrorizada pelos próprios americanos. Ela foi demonizada como uma droga, como não sei o que, sempre foi uma coisa natural. Uma planta.
Exato. Mas você vai Cara, demonizar uma planta dizendo que é uma droga? Não é uma droga. Se a gente entrar na história da espécie cannabis, a gente É. deve muita coisa à planta cannabis. Mas caiu com 10 mil anos para trás. Mas nem tanto, nem tanto. Se você pegar os portugueses, quando vieram para o Brasil, os navios deles dependiam exclusivamente de cânhamo. Eles precisavam de cânhamo para fazer azeite, para fazer não sei como chama, basicamente selar o navio. Eles dependiam de cânhamo para fazer corda, que naquela época era a base do navio, era corda, e velas. Então eles precisavam de cânhamo para basicamente todo o navio. E os portugueses, quando chegaram aqui, eles foram lá para o Rio Grande do Sul e montaram uma fazenda lá, a Real Feitoria do Linho Cânhamo, 1700 e alguma coisa. Mandaram, tem toda essa documentação, foi o Marquês de Pombal, que inclusive deu pro cara lá fazer a plantação. Mandou escravo, mandou gente para trabalhar, mandou animais para ajudar na fazenda e mandou instituir uma fazenda lá para plantar cânhamo. Porque eles dependiam daquilo para botar nos navios, que ficavam normalmente no porto aqui no Rio de Janeiro, para reformar os navios, para dar mais cordagem, sacaria. Todas as grandes navegações da época, quando os europeus começaram a andar pelo mundo, era tudo feito com cânhamo. Eu vou responder a tua pergunta, que eu sei quem você é, com uma outra pergunta. Você acha que Rivotril devia ser legal? Aí é pergunta real. Aí, cara, você mesmo descobre aí sozinho que você vai ver. Faz uma Rivotril pesquisa. é o remédio mais usado no Brasil, causa dependência química, causa uma série de efeitos colaterais. Faz uma pesquisa. Tem um documentário na Netflix sobre isso, da família que fez essa merda. Oxycontin. Não, eu vi. Tem no Netflix um documentário sobre a família que criou oxicodona. E ganharam bilhões de dólares fazendo isso. E o oxicodona basicamente é ópio, você fica absolutamente viciado nisso, não consegue sair. Eles mentiram pro mundo inteiro que era uma coisa que não viciava. Isso aí é morfina em cápsula. Morfina em cápsula, basicamente. Então qualquer pessoa chegava lá tô com a dor no joelho porque eu lesionei, toma Oxy. O cara fica o resto da vida viciado, morre, se mata. Destrói a família toda e é legal. É legalizado. Álcool. Pegar 2 garrafas de vodka no supermercado, virar as 2 na boca, em 30 minutos eu tô morto. Não, álcool, cara, é a droga que mais destrói no planeta. Por isso que eu digo. Senão não existe alcoólicos anônimos por diversão. Tem uma escala, né, de risco de substâncias que foi feita. Já é quase 9 horas. Tem uma escala de risco de substâncias que foi criada. O álcool é a substância mais danosa para a espécie humana. Com certeza. Pelo dano físico, causa cirrose hepática, todo mundo sabe isso, causa falência dos rins, causa um monte de outras coisas. Os árabes chamaram álcool de álcool, sabe a história do nome álcool? Não. Vem do árabe, que chama al-ghul, e isso significa basicamente sem alma. Eles falavam que o álcool tira a alma do seu corpo. Com certeza. E os efeitos fora o efeito físico, os efeitos que você causa por estar intoxicado de álcool, são de longe os mais danosos. Você dirige bêbado, mata alguém, se mata. Você já viu algum motorista bêbado, maconheiro atropelou alguém? Sim, você não conhece. E uma coisa que o próprio Snoop Dogg fala, que é engraçado, porque é o Snoop Dogg, a gente acha engraçado, mas ele tem uma fala num podcast recentemente que é muito boa. Se você colocar 10 caras numa sala e começar a passar maconha, você vai voltar daqui 2 horas, os caras vão estar todos sentados conversando e não vai ter acontecido nada. No máximo vão sair para comer. Se você bota 10 caras numa sala e bota um monte de garrafa de vodka e deixa esses caras bebendo, quando você voltar, alguém já matou alguém. Já. Ou se quebraram todo mundo na caso porrada. Que álcool é a droga da euforia. Droga da violência e da euforia. Homem com testosterona um pouco mais alta, tomou álcool, quer virar super-homem. Quer virar o gurilão da selva lá e bater em todo mundo. Isso é natural do nosso corpo, é o estado intoxicado que o álcool cria. E álcool é uma das maiores indústrias do país. E não é nem tão taxado assim, né? Taxação baixa ainda. Devia ser taxação igual ao cigarro. E aí? Então, nos Estados Unidos e no Canadá, você tem que ter licença para vender álcool. Não vende supermercado em muitos estados. Lá em Ontário, você não vende álcool dentro do supermercado. Você tem que ir numa loja só para comprar bebida. Quando eu fui pro Canadá... É o CBO, Liquid...
LCBO, Liquid Canadian, não sei, Border, não sei o que. Eu fui pro Canadá algumas vezes e eu achava muito engraçado que a gente ia no mercado, vamos comprar cerveja. Não, a gente tem que ir na liquor store. Como ir na liquor store? Nós estamos no supermercado, não tem. Não tem cerveja. Porque na Califórnia, onde eu morei, é diferente. Na Califórnia você pode vender hard liquor só em liquor store. Mas qualquer coisa abaixo, tipo vinho, cerveja, você vende em qualquer lugar. Vende no supermercado. Lá não. Porque lá você precisa ter licença e para você vender num bar você tem que ter uma outra licença. De bar, exato. E se o cara beber demais, você tem que reter a chave do carro do cara. Se acontecer algum acidente, você é responsável pela... responsabilidade do estabelecimento. Parar de servir o cara se ele tá num ponto muito intoxicado e não deixar ele embora dirigindo. Isso aí. Se você é ninguém sai de carro lá, não tem lei seca. Ninguém sai de carro para ir beber num bar. Você é legalmente responsável por aquela pessoa que tá bebendo, porque é a sua licença. Ele bebeu na tua licença, então é a tua responsabilidade. Isso aí. Os caras sabem aonde que você bebeu, por que você consumiu. Por isso que é comum os caras expulsarem gente de bar lá. O cara começa a se comportar mal. 2 horas da manhã acende a luz e manda todo mundo embora. Essa história de beber até 6 horas da manhã é o Brasil, não, isso não existe em outros países. Aqui é Disney, por isso que eu falo, legalizar aqui vai dar certo? Não vai. Eu também acho que temos problemas. Só se for para melhorar a qualidade da porcaria que eles vendem aqui. Mas voltando lá no você acha então que o tratamento do psicodélico, do cogumelo, ele deveria ter acompanhamento ou não? Eu acho que sim, cara. Eu acho que assim, tomar isso sem ter um acompanhamento de um profissional, eu acho uma coisa arriscada. Que tipo de acompanhamento? Psicológico, não, psiquiátrico? Não, psicológico, mais do que psiquiátrico, mais terapeuta mesmo. Que não necessariamente precisa ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo. Durante a experiência é importante ter alguém que saiba o que está acontecendo. Saiba no sentido de literalmente já passei por isso e sei o que está acontecendo. Para você poder... Pessoas, tipo certificação para o cara ser terapeuta, para trabalhar com aquilo. Isso, nos Estados Unidos já está rolando algumas regulamentações nesse sentido. Então ele já tem o estado do Oregon, o estado de Washington, o estado da Califórnia, Colorado. Eles já estão colocando diretrizes de que qualificações você precisa ter para se tornar um practitioner, né? Um psychedelic practitioner. Então quando você... já começou a existir lá uma indústria de cursos para isso. As pessoas começam a pegar o que é a regulamentação, transformaram num currículo e começaram a ensinar as pessoas. Aí o público maior é enfermeiro, médico, que foi o curso que eu fiz. Mas eu era um engenheiro agrônomo numa turma com 8 médicos. Meus colegas eram tudo médico, tudo uma enfermeira de UTI e lá eles veem lá isso aí como? Tipo uma terapia alternativa ou uma terapia? Como uma terapia, como uma prática terapêutica. Não é alternativo, é tipo, vamos seguir nessa linha porque dá certo. Porque tem evidências suficientes para dizer que esse negócio funciona. E você falaria que o psicodélico ele é focado para que tipo de problema? Todos os ligados à depressão e ansiedade, porque ele atua literalmente nesses receptores. Bipolaridade, você colocaria? Cara, bipolaridade tem algumas pessoas que estão fazendo tratamento com ketamina para transtorno bipolar, que aí é uma outra substância que também é psicodélica, mas ela é um anestésico. Ela é da família das morfinas mesmo, ela é um anestésico. Mas ela vem do cogumelo? Não. Ela é sintética, eu acho. Eu conheço alguém que tomou. É da família da morfina. E ela é usada para tratamento de transtorno bipolar. Não sei exatamente os detalhes disso, porque não é muito meu mundo. Não conheço uma pessoa que tomou e que melhorou. É legalizado muito no Brasil. No Brasil é legal. Você tem clínicas hoje de ketamina, você pode ir lá com acompanhamento de um psiquiatra, você toma uma infusão, né, na veia de ketamina, como se fosse uma anestesia para uma cirurgia. O mais difícil do bipolar que eu vejo é o cara aceitar a bipolaridade. Exato, porque a pessoa não nota, né? Quando ela ele vira não nota e ele acha que é tudo normal. Que mesmo quando ele vira, ele tá normal. Não, eu tava nervoso porque... E aí ele sai daquele estado de euforia e cai direto na depressão. Aí que eu perguntei se no caso daquela depressão, porque ele passa muito mais tempo na depressão do que no estado de euforia. Sim. Se naquele estado de depressão tem algum estudo indo para cogumelo psicodélico. Sim, a depressão é o principal alvo hoje. Né? Mas essa depressão de bipolaridade ou todas? Cara,
Ou não tem distribuição? Os estudos clínicos hoje que estão acontecendo, eles são para depressão refratária, que é essa depressão resistente. A pessoa já tomou mais de 3 medicamentos, 3 princípios ativos e não teve sucesso. É uma pessoa que já é considerada, para a psiquiatria, perdida. Você não consegue curar esse cara. E a psiquiatria larga o cara e fica 30 anos tomando aquela porcaria e não tira o remédio do cara. Basicamente, chega nesse ponto, a única ferramenta que o psiquiatra tem é aumentar a dose de tudo que o cara já toma. Então, dobra a dose aí e vamos ver o que acontece. O cara fica anestesiado. Então, para esses casos, normalmente o cogumelo é bem indicado, né? Ele está sendo estudado para isso, ele permite, de novo, você ter uma janela para sair do estado depressivo profundo. Dá um sucesso bem maior do que as pessoas têm reportado com outros medicamentos. E nesse caso, o DMT da ayahuasca, fumado, também tem tido muito sucesso, que é bem diferente da ayahuasca. Seria a mesma tipo molécula, vapor do... É, um vaporizador. Tá. Ele é a mesma molécula da ayahuasca, que você ingere no chá, mas ele é feito de uma forma que ele fica um cristal e você vaporiza esse cristal. É igual o vapor do THC. Igual o vapor do THC. E o efeito dele é muito mais curto. A ayahuasca dura horas, né? Pode durar 8, 10 horas. Esse efeito fumado ou vaporizado é uns 30 minutos no máximo. É uma experiência bem intensa, assim, visualmente, mas a pessoa, de novo, não sai de si, né? Fica numa salinha deitadinho, fuma, passa uns 30 minutos, a pessoa dali, em alguns minutos já pode dirigir, porque a pessoa está totalmente normal. Eu vou explicar bem direito, que não é um fumo, é um ar que não é balão, não é fumado, até porque não é um cigarro. O cara dá uma aspirada. Exato. E ele fez o tratamento disso para Parkinson, ele fala, é muito bom, mas me dá uma fome. E eles usam o vaporizador do balão, inclusive. Aquele do Vulcan, que eles chamam. Exato. E o pessoal lá de Natal, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá tem o Instituto do Cérebro. Eles fizeram um estudo lá agora, publicaram o resultado um pouco mais no início desse ano. Um grupo de pessoas depressivas, tal, não sei o quê, comparado com um grupo que estava tomando um medicamento tradicional. E tratados aí com esse DMT vaporizado. Cara, porcentagem de melhora e de remissão do estado depressivo altíssima, de mais de 70%. Tem começo, meio e fim? Tem, tipo assim, começa, tem um meio, e agora você vai parar e eu vou tirar e você vai... A pessoa faz uma sessão, aí depois ela faz outra sessão, acho dali um... Não, porque o remédio psiquiátrico não tem começo, meio e fim. Exato. Começa, não tem fim. Pro resto da vida. E não, essa daí, assim, 2, 3 sessões, e acabou, você tá bem de novo. E aí eles agora o estudo continua, né? Eles estão avaliando as pessoas mês a mês, justamente para medir isso, até quando esse efeito vai. De repente é prudente a pessoa em 6 meses, 1 ano, fazer outra sessão. Então o cara que usaria o DMT, o psicodélico, ele iria numa clínica, tomaria uma dose, ficaria lá deitado 1, 2 horas, depois iria para casa. Pensa, uma comparação bem ruim, mas pensa no modelo de uma clínica de hemodiálise. Você tem o seu nefrologista, o médico do rim, ele te manda lá, você faz a hemodiálise e volta para continuar o tratamento com ele. O psiquiatra, num modelo que eu consideraria o melhor, faria a mesma coisa. Ele vai testar talvez O psiquiatra é horrível, porque você vai pra casa, ele compra um remédio e o cara toma a dose que ele quer, porque teoricamente ele tá coisa, mas se ele achar que tem que tomar mais, ele toma mais. Mas tem alguns psiquiatras hoje que já estão com a cabeça diferente, assim, ainda é muito pouco, mas a cannabis fez um bom trabalho nesse sentido, abriu os olhos deles para outras coisas. Então, idealmente, seria um modelo assim, você vai ter clínicas, né? O psiquiatra, tentou uma coisa, tentou um Lexotan, né? Mas, não funcionou. O que eu vou fazer com esse cara? Cara, vai na clínica, faz uma dosagem de cogumelo, de DMA, de ketamina, cada um vai ter uma indicação diferente, pode ser DMT vaporizado, sei lá, faz uma sessão, 2, vai ter os protocolos, volta aqui daqui 15 dias, a gente... Hoje não existe isso no Brasil. De ketamina, sim. De cogumelo? Não, ainda não. Então aí o cara teria que procurar o cogumelo psicodélico. E tomar basicamente por conta própria, ou enfim, tem hoje pessoas que estão aparecendo como facilitadores. Eu tenho esse curso, mas eu não ofereço esse serviço assim abertamente. Não. Mas
Ketamina já é uma ferramenta que é usada por psiquiatras porque ele trata algumas Mas aí, coisas... por ser um anestésico, você precisa de um médico para O médico te acompanha durante O toda... cogumelo já é uma coisa natural, você não precisa precisaria do médico, mas você não sabe nem onde compra e muito menos como é a que qualidade você... dele. a qualidade. Você precisaria... Pô, mas aí comprei o cogumelo, o que eu faço com ele agora? Como é que transforma o extrato? Aí é a parte que a regulamentação é importante. A gente não pode também achar que tudo que é regulamentado é ruim. Não. A regulamentação vem para garantir qualidade. Senão, se não tivesse regulamentação de suplemento, ia ter gente vendendo cápsula de areia e... Tem nem o que vende. Com regulamentação já tem. Falando que é emagrecedor. E pode acontecer, né, no mercado de drogas ilícitas, você não sabe de onde está vindo aquilo ali, normalmente. Se você tivesse uma cadeia regulada, você ia saber o início, o meio, o fim, ia chegar lá com padrão de qualidade, com certificado de análise. Você acredita que o cara poderia ir para casa com um vidro desse aqui de cogumelo e falar, olha, você vai tomar 2 cápsulas por dia durante 30 dias e você volta aqui para a gente conversar? Se nós tivermos evidências que as doses baixas também têm um efeito terapêutico, sim, hoje elas não existem. Tá, então hoje... Os clínicos hoje são todos de dose alta. Então hoje o cara vai ter que ir no lugar, tomar uma dose alta e ficar sendo lá observado esperando por umas horas, aí pode ter vários serviços anexos ali de conversa, de terapia, de acompanhamento. E vai para casa e depois... durante esse estado de relaxamento, né, você falou de olho fechado, o cara geralmente ele fica introspectivo, ele fica mais... Introspectivo, ele não quer falar, quietinho, quieto. É importante ter uma pessoa junto, porque cada pessoa é uma pessoa. Você não sabe como uma pessoa vai reagir. Por exemplo, eu já acompanhei um amigo meu fazendo um trabalho justamente para tabagismo. Ele não conseguia largar o cigarro, já tentou largar várias vezes ao longo da vida. Nada parecia funcionar. Teve períodos já que ele largou um pouco, aí voltou, lá do Rio, inclusive. Fui lá no Rio atender ele. E ele ouviu falar do cogumelo, perguntou, faz uma sessão para me ajudar? Vamos lá. Dei o cogumelo para ele, primeiras 2 horas, ele completamente introspectivo, deitadinho, ouvindo uma música que eu botei, maravilhoso. Deu umas 2 horas e começou a ficar um pouco inquieto. Super cérebro. Começou a se levantar e queria olhar pro lado de fora. E ele mora em Ipanema, tem um terracinho, assim, ele queria sair pro terraço. E aí eu falei, cara, olha, eu recomendo você ficar deitado, tenta ficar deitado mais um pouquinho. Passaram só 2 horas, né? Se tivesse passado umas 4 horas, beleza, você levanta e faz o que você quiser. Aí ele voltou, sentou, começou a conversar. Aí começou a falar comigo, poxa, eu tô achando tudo, não sei o quê, falar da experiência dele. Ou seja, tem pessoas que vão sair um pouco da introspecção e vão querer conversar. Talvez o cara nunca tenha viajado fora, nunca sonhou. Pessoa que nunca usou nada. Nunca sonhou, eu não consigo nem entender o que está acontecendo. Ele é uma pessoa que nunca usou muita coisa. Então, quando começou a ter aquelas visões, aquelas coisas, ele ficou curioso. Queria falar. Ficou feliz, queria falar. Nossa, eu enxerguei tal coisa, eu vi não sei quem. E aí a pessoa começa a querer falar sobre aquilo. E aí por isso que é importante ter alguém ali para te acolher, para poder te orientar. Trocar música, né? Tipo, pô, essa música clássica aí pra mim não tá rolando. Eu queria escutar alguma outra coisa. Você consegue adequar ali pro cara ter uma experiência positiva. Porque, enfim, são coisas então, mas por ser uma coisa que você falou que é natural, não é proibido. Não tem proibição, né? No Brasil, é isso? O cogumelo, não seria mais fácil de... Deveria, mas é assim. A cannabis. A cannabis era totalmente proibida no Brasil. Na Anvisa tinha 2 listas. A lista que fala que a espécie cannabis sativa é proibida no Brasil e a lista que fala que o THC, o CBD, essas moléculas são proibidas. Beleza. Cogumelo. Tem uma lista que fala que a psilocibina é uma substância controlada. Ela não pode ser comercializada livremente. Tá. Mas não tem nenhuma lista que fale do cogumelo. Tipo, a sintética não poderia? Não sei se a sintética não poderia. A substância, seja da origem que for. Mas nunca colocaram em nenhuma lista o cogumelo psilocybe. Nossa. E mesmo que colocasse, seria um problema. Porque tem 200 espécies de cogumelo que produzem psilocibina. Então, você teria que listar uma por uma, é inviável. Se você olhar por exemplo o LSD está na lista de substâncias proscritas. E o cogumelo, que não é bem um cogumelo, mas o fungo que produz o LSD na natureza, também está numa lista. Que tipo, você nunca vai comer aquele fungo porque é uma coisa maluca. Porra. Aliás, o efeito dele, se você come, causa uma doença bem mais grave que chama ergotismo. Nossa, o que é isso?
O fundo que produz o LSD ele chama ergot em inglês. A gente chama de esporão do trigo. Ele dá sabe, tem a panículazinha do trigo, ele pega um grão e transforma o grão num negócio preto, assim, parece um esporão. A gente chama de espora, né? Esporão do trigo. E isso acaba causando uma doença bem grave, que pode matar se comer demais, que acontecia muito assim na Idade Média, porque os caras obviamente não tinham, né? Os caras estavam com fome, comiam o trigo que tinha no campo, fosse bom ou ruim, e vinha com um pouco desse fungo. E causava alucinações, causava febre, causava uma série de outros problemas, e se comia demais a pessoa de fato morria. É uma intoxicação de várias substâncias, não só LSD. LSD é uma das substâncias que tem nesse fungo. Entendi. Então, esse fungo tá na lista. Se você olhar a lista da Anvisa, lá tá Claviceps purpurea, que é o fungo que produz LSD. Agora, o cogumelo da psilocibina não tá. Então, ficou aberto. Algumas pessoas que foram já presas pela polícia por vender o cogumelo foram soltas pelo juiz, porque o juiz, de fato, olhou e falou: eu não tô achando o nome do cogumelo em nenhuma lista aqui. Vocês me mostram onde é que tá pra prender ele? Não tem. Então o juiz acabou dando, mas também já tiveram juízes que configuraram como tráfico. Então é meio aberto a interpretação. Esse juiz que é tráfico, ele tem um filho que usa. Normalmente no Brasil depende muito do CEP que você mora, de onde você... O advogado que você tem. Dependendo do advogado, se o advogado chega na sala chamando o juiz de meu grande amigo, você pode voltar para casa. Tem algum mito que você quer citar que, tipo assim, não é mito? Alguma verdade que é mito? Cara, eu acho que assim, uma coisa. A microdose você já falou que pra mito. mim, pessoalmente, é um mito. Mas assim, se você. Uma coisa que não é mito, assim, mas uma coisa que deveria ser conhecimento comum é que cogumelo faz muito bem pra saúde. As pessoas no Brasil não têm esse conhecimento, não têm costume de comer cogumelo. Não. Se você vai no Japão, as pessoas vivem 100 anos de idade com saúde, chegam bem nos 100 anos. Os caras comem cogumelo desde que nascem, em várias refeições. Época do ano que dá cogumelo na natureza, os caras vão tudo pro meio da montanha caçar cogumelo para comer no Canadá também tem essa caça do cogumelo, na Rússia também tem a caça do cogumelo, então, tem um dia específico. Exato. Vai todo mundo para um lugar comer cogumelo. Volta com um bacião de cogumelo. Bacia, aí tem festa, churrasco. Então, assim, não é um mito nem nada, mas é uma coisa que no Brasil ainda é muito pouco difundida. Então, as pessoas que tem oportunidade de ir no supermercado, compra um cogumelo, um shiitake. Eu não sei se é no Netflix ou na Prime que tem um documentário sobre cogumelo, como a espécie mais antiga do planeta. É uma das vidas mais antigas do planeta. 4,5 bilhões de anos na Terra. Inclusive tem uma teoria, aí entramos nas teorias da conspiração, que na verdade os fungos são viajantes interplanetários. Eles vieram... Eles falam disso no... Eles vieram para cá, para a Terra, mas eles não foram criados aqui. E eles ficaram aqui. E eles Eu acho que nada foi criado aqui. Eu também. Mas assim, os fungos em si é curioso, porque os fungos, eles... Tipo, a gente sobreviveria nesse planeta mal, mas sobreviveria sem as plantas. A gente sobreviveria, ou pelo menos sem as plantas que a gente conhece, né, como árvore. Talvez se as algas morressem, a gente tava pior. Mas assim, digamos, né... a gente sobreviveria sem animais nesse planeta. Sem fungos a gente não sobreviveria. Todo fungo é um cogumelo? Não, nem todos. Nem todos os fungos geram cogumelo. Tem fungo que só gera trufa, que não é um cogumelo. É uma outra parte dele que chama escleródio, que dá embaixo da terra. É uma trufa. Não é um cogumelo, não é a mesma coisa. Então, outro dia eu tenho uma composteira em casa, duas, na verdade. Primeiro eu fiz experiência para ver se funcionava e depois eu peguei uma grande para continuar. Aí eu abri a tampa lá, uma barbaridade. Tinha uma camada assim de branca já. Tem fungo que só produz o mofo, né? Que é essa formação branca que sai. Porque ele não produz o cogumelo que seria a frutificação dele. Ele produz só o fungo mesmo. Ele põe o micélio para fora e assim ele consegue ser levado para outros lugares. Então o fungo, na verdade, ele faz um processo de decomposição. Ou ele é parte do processo de decomposição? Aí que entra um pouco dessa teoria dos fungos terem sido os causadores da vida na Terra. Eles são os decompositores de tudo que morre. Tudo que morre na natureza, os fungos decompõem.
e decompõe em formas que as plantas conseguem absorver, que é uma coisa mais interessante. Ou seja, como forma de vida, ele é fundamental para as plantas existirem. Não, toda planta, se tu deixar uma laranja na tua casa, ela vai criar fungo em uma semana. Fungo provavelmente verde ou branco e vai degradar até virar nada. E essa forma que ela degrada, ela é uma forma que a planta consegue absorver. Não, que é o fantástico. Ou seja, se você você pensar que o fungo tem uma... Se parar pra pensar, você fica assim, caraca, mas da onde que veio esse negócio de dentro da laranja? Ou da umidade do ar? Da onde que veio aqui? Tá no ar? Ele já existe na casca da laranja. Ele só... Quando a laranja morre, ele se manifesta. Ele existe dentro da gente também. Você tem várias espécies de fungos dentro do seu corpo. Na sua pele, no seu intestino, no seu estômago, no seu tudo. Não, eu sei porque quando a gente faz exame de biofísica, aparece. A doutora fala... Eu não vou nem fazer o teu. Muitos são benéficos, mas... Aparece muito fungo, cara. Não, muitos são benéficos, e tem uma curiosidade, assim, que ninguém... Agora não vou me lembrar, porque eu parei de fazer exame já faz uns 2 anos. Mas se você mora numa região muito quente e come muito cítrico, ele aparece um determinado fungo. Se você mora numa região muito seca e você não come muito cítrico, aparecem outros fungos. Então, ela olha para o teu exame de biofísica, ela sabe exatamente se você mora no litoral, na costa, se você tem fungo, come muita fruta cítrica, se você está comendo muito vegetal com aquela coisa amarelada na folha, que aquilo é um fungo, ou branco. Cara, é impressionante. Só pelo exame de biofísica, que não é um exame, é um exame elétrico. Ali você não tá com fungo, não tem fura, nada. Só o teu corpo falando, olha, eu tenho muito isso, tira um pouco, eu tô com excesso. Sim. Eles se balanceiam no corpo, né? Eles entram em equilíbrio com bactérias, normalmente, outras formas de vida. E eles vivem na gente, em tudo, as superfícies, tudo existe. Fungo e bactéria, não tem como fugir deles. Não. Isso aí tipo, o vírus você pode até tentar evitar. Nossa, não óleo essencial feito de casca... Casca de quê? De laranja, acho que ela quer dizer. Não porque o óleo essencial concentrado, ele mata tudo, basicamente. Volátil, ele não tem nada ali, só a não, molécula da... ele esteriliza, né? O óleo concentrado, a bactéria não consegue viver nele, o fungo não consegue viver nele. Cara, eu tenho que achar o documentário no Netflix falando sobre os cogumelos. É muito interessante. Eu acho que é esse que ele colocou aqui, o Fungos Fantásticos, que é bem legal. Isso, pode ser. Então, peraí que o Anderson tá mandando mensagem no meu WhatsApp aqui. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Vamos falar do raio de novo. Tá bom, então olha só. A gente tá quase acabando nosso tempo aqui. Dia 6 de janeiro, a gente vai fazer um pré-lançamento de um produto chamado Raiai. O que é esse produto? Ele é um cicatrizador para tatuagem. À base de quê? Óleo de maracujá e biofísica. Ele é 100% orgânico. Ele não tem nenhum componente químico, nenhum sintético. Químico, molécula natural é químico. Mas ele é uma química natural. Ele acelera o processo de cicatrização. A gente conseguiu uma redução de mais de 50% em número de dias. Olha. Porque parece que a tatuagem, eu não sou especialista em dermatologia, posso estar falando alguma besteira aqui, mas parece que a tatuagem, quando você faz, ela tem uma tendência a formar uma casca. E essa casca tira a pigmentação da tatuagem. Então, quanto mais rápido você conseguir acelerar, cortando a casca, sem fazer o processo de casca, melhor. Então, essa tecnologia foi desenvolvida pela gente, junto com o Dr. Vitor. E aí a gente vai fazer um pré-lançamento, vai trazer os leigos para falarem. Porque não adianta a gente ficar falando aqui, blá, 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 assunto chato pra caramba. Deixa o cara que tá usando falar. Exato. Porque ele que vai comprar o produto, revender o produto, ele que vai usar no cliente dele. Então, saber a dor é muito importante hoje. Você tá no mercado, você mesmo sabe. Qual é a dor do seu cliente? Pô,
teu cliente, o meu é imunidade, trabalhar a imunidade das pessoas. Exatamente. Powder Shot, cara, é o melhor produto que eu já vi na face da Terra. Eu já tive assim para ficar resfriado e eu, vou tomar de manhã, de noite, e no mesmo dia parou. Assim, a gente que trabalha muito com o paciente o tempo todo, roda, porra, aí é 1, 2, 3, 4, 5, não tem hora para acabar. Eu sempre tomo isso aí todo dia. E o café eu também tomo, não acabou. Então tô esperando aí a nova. Assim que lançar um novo, você vai Tô ser economizando o meu. Você vai ser o primeiro a ter acesso, João. Você vai ser early access no café novo. Você tem tatuagem no... Tem. Tem? Aí, ó. Pô, Tem devia ter aqui. trazido, ó, pra você dar uma realçada. Cara, eu Tem um negócio eu que tenho as vontade pessoas de não cobrir sabem. elas, mas eu queria fazer Tirar? não, cobri-las com outra tatuagem. Ah, é? Ela já tá desbotada e tal. Então, Queria fazer com o Dr. Curita, esse é um negócio que ninguém fala. Do poste, e a Ana falou outro dia. Cara, não é só aquela tatuagem nova. É aquele cara que fez a tatuagem tá desbotando, não sei o quê. Uhum. Você talvez não saiba, mas o óleo de maracujá é o único óleo na face da terra que não deixa a água sair para fora. Então você não tem desidratação na camada da pele. Interessante. Então quando você faz a tatuagem, a única coisa que você pode proteger é manter a água da pele naquele lugar. Tirando isso, ela vai descascar. O processo de casca é justamente quando você tem perda, você desidrata. Ah, vou passar óleo de coco. Óleo de coco não é para isso, filhão. Óleo de coco é para outra coisa. Interessante. É. E sabe quem me ajudou? Eu não vou falar o nome, não. Foi um engenheiro agrônomo. Eu perguntei para ele qual é o óleo que não deixa fazer desidratação. Ele falou, isso é fácil, óleo de maracujá. Aí eu falei, pô, fui lá, né? Aí tá, óleo de maracujá, não sei o que, pra me dar tudo. Eu falei, porra, que é isso? E aí eu me lembro do Vitor falando assim, tem que ser um produto ácido, pH ácido. Pô, o pH do óleo de maracujá é 4. Sério? É. E os outros óleos é 5,5, 6, pô, Óleo aí... essencial de maracujá, você tá falando? Não é óleo essencial, não. Óleo da azeite, semente óleo do da maracujá. É. Isso é interessante. Não, o cara falou, eu falei, porra, meu irmão, batata, vou experimentar. Aí o que a gente fez? Começou um monte de teste. A gente tava fazendo teste com outro carregador, que era a babosa. Sim. Aí a gente começou a fazer teste com óleo de maracujá e pum. Aí o produto saiu de 14 dias para 3, 4, 5 dias de cicatrização. Imagina fazer uma tatuagem gigante na tua coxa, em 5 dias estiver bom. Isso é muito interessante. Aquela vermelhidão que dá na hora, Sim. 5 minutos. Você passa, em 5 minutos ela fica branco. Aí eu falei, nossa senhora, o que é isso? Então assim, tem um maior poder para isso bombar, natural, não tem... tem biofísica, lógico, né? Não tem sintéticos, não é alérgico, a não ser que a pessoa tenha alergia à semente do maracujá. Não tem nenhuma contraindicação. Então esse é o produto que a gente vai trazer no dia 6 de janeiro, pré-venda. Não é lançamento. O lançamento é final do mês de janeiro. Mas terão várias novidades, várias dicas. Maravilhoso. Isso aí, o nosso marqueteiro Morra aqui, inclusive eu agradecer o meu amigo Gabriel que indicou, porque tô tirando couro do Anderson. Ele é tipo, sabe aquele, vamos apostar? O máximo que vai acontecer não dá certo. Agora se der certo, vai longe. Se der certo, você não vai dormir. Não, ele conseguiu ter uma saída boa dentro da empresa. Ele tá começando a crescer. Ele é um menino, né? Sim, pô, é um garoto, não tem nem 18 anos. Mas ele tá começando a virar, tipo, um mini empresário. Vamos dizer assim. Eu preciso muito ir no banheiro. Não. Vamos encerrar aqui. Eu tomei a garrafa inteira de água, agora eu tô nervoso aqui. Então, agradecer o Lorenzo. E aí, dia 6 a gente se vê de novo. Você vai estar viajando, né? 6 de janeiro? Não, tô fora. Vai voltar quando? Volto dia 12. Isso. E a gente tem a nossa mini convenção. Isso. Evento de abertura de ano. Abertura de ano com um churrascão. Exatamente. Como carne e cogumelo. Isso.
Vamos fazer carne e cogumelo lá em casa. Valeu, obrigado. Beijo, gente.